Bom, vamos retomar aqui então, da onde nós paramos. Eu parei a apresentação no momento que a gente ia justamente começar a falar sobre o nascimento da inteligência artificial, né? Então aqui está fazendo uma pré-história esse tempo todo aqui, enchendo o saco de vocês, não estava no tema ainda. O tema agora vai começar agora, efetivamente, né? Que é a preparação para a criação do que a gente chama de inteligência artificial. Então eu estava comentando sobre, só fazendo uma lembrança, né, sobre a coisa dos autômatos, como a sociedade enxerga os autômatos, o medo dos autômatos, de rebelião, o que é que isso diz sobre a gente, né? O que é que isso diz sobre por que é que isso está tão em nossa mente, essa ideia de rebelião dos autômatos, como é que eles funcionam, a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, coisa lá que Marx estava explicando sobre o trabalhador, relação entre o trabalhador e as máquinas e a maquinaria, etc. E agora a gente dá um pulo para começar a falar sobre, de fato, como surge a inteligência artificial, como é que ela se dá no começo, as suas transformações, e eu acredito que hoje a gente vai parar lá no começo dessa mudança que chega da forma como conhecemos hoje de inteligência artificial. Mas, para começar, então eu trouxe aí a imagem de Turing, né? Não sei se vocês conhecem, mas Alan Turing é o chamado pai da computação. Essa imagem não é o Turing, é o Benedict Cumberbatch, do filme que está na Netflix, né? O filme até bem bacana, que mostra a vida de Turing, algumas coisas. Sobretudo, eu estava revendo esse filme ontem, para poder falar aqui, e é muito interessante, uma coisa que eu não tinha atenado, né? O título do filme, que é o título do artigo de Turing, que é o jogo da imitação. E como essa coisa do jogo, o Turing fala algumas vezes durante o filme, como tudo surge meio que num jogo. Tudo surge meio que num jogo. Surge meio como num caça-palavras, né, que Turing estava trabalhando ali. Ele quer montar uma máquina. Para quem não conhece a história, vou resumir de uma forma bem rápida. A gente está na Segunda Guerra, então Turing é um inglês e precisa desvendar os segredos de uma máquina alemã que codificava as mensagens. E ele percebeu que, dado o tempo, nem se tivesse as mentes mais geniais, conseguiria decodificar as mensagens, porque as mensagens elas chegavam no momento e aí o código já mudava depois de certa hora do dia. Então tinha um tempo certo para decodificar aquela mensagem. Ele percebeu que não era humanamente possível e decidiu criar uma máquina que decodificasse as mensagens nazistas. E aí que surge o primeiro computador da história, que é essa chamada máquina de Turing, que é interessante a gente pensar como a evolução tecnológica sempre está atrelada à guerra, né? A guerra movimenta. Quando Turing vai pedir financiamento, deve ser um valor absurdo, né? Que ele fala que é 100 mil libras, não sei quanto é que valia na época, mas o oficial, né, se espanta com a quantidade de dinheiro excessiva, que dificilmente ele conseguiria se não tivesse nesse contexto de guerra. Então a guerra é esse fenômeno aí bizarro, mas que movimenta a tecnologia e a ciência de uma forma muito grande, né? Então ele consegue criar esse computador, a máquina de Turing e tal, e a história dele é uma tragédia, não é um drama, né? Ele morre no final e não tem que ver com a tecnologia, mas tem que ver com a história. É importante pensar, né? Ele era homossexual e é condenado à castração química porque era ilegal ser homossexual na Inglaterra, e aí não lida com esse perrengue, né, de sofrer uma... Porra, imagine, né, velho? O cara ganha a guerra pro país, praticamente. É um dos atores mais importantes para ganhar a guerra. Volta para casa. Tá de quebrado, fazendo mal a ninguém. E aí é criminoso porque é homossexual. E aí não segura a barra, né? E acaba se matando. E um dos maiores gênios do século XX, então tem esse desfecho trágico, absurdo, né? Pensando... E é curioso ver os nerds de hoje que são homofóbicos, né? Cara, quem fez isso foi um viado, velho. Vocês não estão ligados. Vocês não estão ligados o que está acontecendo, enfim. Então o Alan Turing começa, é um dos primeiros caras a falar essa expressão inteligência artificial, né? Ou algo parecido com isso, mas que a gente não pode dizer efetivamente que seja uma inteligência artificial, mas é o primeiro computador, é a primeira máquina que computa.
que está ali computando informações e dando respostas de uma forma muito mais veloz e muito mais apurada do que um ser humano faria. Então, essa é, digamos, o quase nascimento da inteligência artificial. A inteligência artificial vai nascer, de fato, em 1956. Eu trouxe aqui essa imagem, que surge nesse... A bateria vai acabar, a bateria é fraca. É onde surge a inteligência artificial. Nesse curso de verão, né, um workshop de verão da Dartmouth, que juntou essa galera aí, que são cientistas da computação, psicólogos, matemáticos, que se dispuseram a criar a primeira inteligência artificial. Eles eram sujeitos que já haviam, digamos, ensaiado em outras áreas, já tinha havido criado programas que jogavam dama, por exemplo, e que tinha um razoável sucesso em ganhar de jogadores de dama, outras formas de programação, e aí se juntaram essa espécie de Dream Team na época. E o curioso é que o primeiro programa de inteligência artificial chama o lógico teórico, ou teórico da lógica. Então, o pessoal que é da lógica, é um programa que ele foi feito justamente para resolver problemas de lógica, que eu coloquei aí no slide para vocês, né? Que são problemas do livro Princípio Matemática, de Russell e Whitehead. Não sei se tem alguém de lógica aqui acostumado a lidar com essas questões. Então, o primeiro software de inteligência artificial chama o lógico teórico e foi criado para resolver um problema de lógica e conseguiu resolver 38 dos 52 problemas que foram colocados no Princípio Matemática. E aí surge, então, esse primeiro programa. Aí que tem um termo interessante, né? Deliberadamente para realizar raciocínio automatizado. Então, aí que surge a primeira experiência da humanidade de criar um programa para realizar raciocínio automatizado, né? Raciocinar. Então, quando a gente para pensar sobre se a máquina pensa, se ela não pensa, eu estava lá em cima agora e estava conversando com os alunos antes de vir, e eles falaram, mas a máquina pensa? Aí eu respondi, depende do que você chama de pensamento, depende do que você chama de raciocínio. Se calcular for uma espécie de pensamento, se fazer cálculo é uma espécie de pensamento, então a máquina pensa. E pensa até melhor que a gente, inclusive. Mas se não, se a ideia de pensamento, de raciocínio, tem que ver com algo como uma perspectiva crítica ou uma ponderação de um nível mais abstrato, aí é mais difícil a gente pensar que a máquina realiza raciocínios ou pensamentos, mas nesse nível puramente lógico, puramente calcular proposições, é cálculo, né, que a gente aprende, não sei como é aqui, mas lá na UFBA a gente aprende logo nos primeiros semestres, né, lógica 1, lógica 2, que a gente aprende esse lance de cálculo proposicional, e é o terror de muitos novos alunos. O meu terror, inclusive, foi também, né? Tanto lógica 1 quanto lógica 2, foi um período difícil, né? Você tem que dar muita atenção para essa disciplina, né? E exige um tipo de raciocínio diferente do que a gente costuma usar também. Justamente esse tipo de raciocínio de calcular, de realizar cálculos. Que a gente que entra em filosofia, muitos de nós, a gente não quer fazer cálculo, né? A gente entra em filosofia porque a gente gosta de história, porque a gente gosta de sociologia, de filosofia, claro, obviamente, né? Não entra porque muita gente, né? Não entra porque gosta de matemática, embora exista, é claro que exista, mas eu diria que não é a maioria dos alunos. Aí quando chega e se depara com fazer cálculos proposicionais e bate um certo desespero. E aí esse foi o objeto. A função desse software, o lógico teórico, era dizer, olha, é possível que a gente crie um programa e ele vai resolver esses problemas aqui de lógica que foi colocado aí pelo Princípio Matemática. Mas como é que funcionava, né? Isso é 56, e aí tem uma espécie de funcionamento da inteligência artificial que vai durar até o final dos anos 90. Então a gente tem aí 40, vamos lá, quase 50 anos de uma forma de programação
de inteligência artificial que durou esse tempo todo. Eu vou falar um pouco sobre como essa forma funciona, tem um sujeito que escreveu um livro que chama Dominados pelos Números. Esse livro também eu julgo ser essencial para entender inteligência artificial. É um matemático sueco, escreveu um livro de muito fácil acesso, é um sujeito do campo da estatística, e ele escreveu um livro de muito fácil acesso, assim, para popularizar de fato como funciona a inteligência artificial. E eu acho que se eu pudesse dar só um livro para a pessoa, indicar um livro para a pessoa ler, seria esse, Dominados pelos Números. David Sumpter, eu devia ter colocado aqui, né? Eu não coloquei. Mas chama David Sumpter, é um matemático sueco. Bom, vamos lá. Ele chama esse tipo de inteligência artificial, que surge na década de 50, vai até a década de 90, de programação de cima para baixo. De cima para baixo. Eu vou explicar o porquê. É assim que funciona a lógica de programação, que ainda rege de muito do que a gente usa hoje em programação. A lógica de programação, que a gente chama de algoritmos também, né? O que é algoritmo? Algoritmo é uma palavra de origem árabe, como o al já denuncia, né? Tudo que você vê al é árabe, né? E al esse algoritmo parece com algoritmo. Algarismo, né? Algarismo. E é a mesma coisa. Tanto o algoritmo como o algarismo quer dizer número. Então, algoritmo quer dizer número também. E, na prática, significa algo como seguir uma receita. A gente ouve muito falar de algoritmo, né? Os algoritmos das redes sociais, os algoritmos, mas que diabo é algoritmo? Algoritmo é receita. É você colocar algumas condições com alguns conectores lógicos e programar uma função previamente. É só isso. Então, você vai colocar lá se, né, uma condição, se sexta-feira, a partir de 18 horas, o caminho é o quê? O bar. Todo mundo sabe disso, obviamente, né? Se sexta-feira, depois das 18 horas, o caminho é o bar. Aí isso é uma programação, né? Isso é um algoritmo. É assim que funciona. Aí eu trouxe para vocês aqui uma espécie de fluxograma de como funciona, né? Então, você tem uma condição, vou para a praia. Depende. Se faz vento, vou para a praia. Não, se vai, não vou para a praia, que ninguém vai para a praia com vento. Faz vento? Não. Tá bom. Mas tem uma outra condicional aí dentro. Não faz vento, mas faz sol? Bom, se sim, eu vou para a praia. Se não faz vento, mas também não faz sol, não tem por que ir para a praia. É mais ou menos assim que funciona o fundamento básico dos algoritmos, né? Que é essa coisa de simplesmente condicionais em certas condições, age de certa forma. Foi assim que a inteligência artificial durou até o final dos anos 90. Eu vou explicar mais de perto isso para vocês, como funciona isso na prática da programação. Então, essa é uma imagem de programação, de uma linguagem de programação que chama Python. Essa linguagem é uma linguagem que é muito usada justamente para a inteligência artificial, dentre outras coisas. E essa imagem é a mesma imagem anterior, só que como eu fiz isso no programa. Então, eu coloquei lá e fiz a mesma coisa lá daquela imagem anterior, só que agora aqui, né? E ele calcula, do lado é o que ele tem um cálculo para fazer, e do lado direito é a resposta do cálculo. Então tem lá, né? If é se, né? If vento, você printa, não vou para a praia. Print quer dizer imprimir, mas que em linguagem de computação quer dizer também retorne, né? Como assim? Retorne. Então, if vento, se vento, print, não vou para a praia. Aí tem um embaixo, uma condição ao contrário, né? Um se não, um else. Else. Se não, aí tem um condicional dentro dessa condicional. Se não, aí tem um outro if. Faz sol? Se faz sol, vou para a praia. Se não, outra negação, não vou para a praia. Aí ele calcula isso, calcula como? Eu declarei as variáveis lá em cima. Isso se chama declarar variável, né? Você pode mudar. Eu disse que fazer vento é falso e fazer sol é verdadeiro. Calculando isso, o retorno que ele me deu foi que eu vou para a praia. Por que eu vou para a praia? Porque não faz vento, é falso que faça vento, e é verdadeiro que faz sol. Aí ele calcula e me responde que eu vou para a praia. Isso é o básico que se aprende, né, com programação, que é, na verdade, tudo. Falar de programação é só isso. E aí você tem essas variáveis, esses comandos que eu coloquei aí, né, o if, o else. Você poderia ter também um end, né, esse conectivo do i, né? O for,
e algumas linguagens de programação, também o for each, que é o que permite que se faça loops. Né? O for é para, né? Então, para cada sexta-feira, às 18 horas, tomar cerveja. Então, cada sexta-feira aquilo vai voltar, num loop. E é curioso a palavra loop, né? Porque loop é laço em inglês. E na programação tem muito isso. As palavras são chamadas de strings, cordas. Então, programação nada mais é do que uma costura. Uma costura. Por isso que eu uso a máquina de costurar aqui na imagem para falar sobre máquina. É uma costura. Programação você vai costurando, usando laços e usando linhas para chegar aonde você quer chegar. Então, com esses comandos aí dá para fazer tudo. Qualquer coisa na programação. É claro que isso vai ter uma sofisticação maior com o aprendizado de máquina, de uma outra forma, que eu vou chegar depois, mas essa é a base, né? São esses condicionais, esses conectores, esses laços, para cada coisa faça tal coisa, se não faça outra, e você dá o comando e a máquina deve responder aquele comando ali. Isso acontece, como eu disse, surge ali na década de 50, a inteligência artificial vai se desenvolvendo, e tem um marco interessante nisso, que é quando começa a ter um poder maior de computação, e os computadores começam a fazer algumas coisas que chamam a atenção da sociedade. Tipo o quê? Tipo quando, pela primeira vez, uma máquina ganha do campeão mundial de xadrez. Isso foi um acontecimento cultural, histórico, importantíssimo, largamente noticiado. Kasparov é esse enxadrista russo, mestre enxadrista, né, que era o maior enxadrista do mundo, que é desafiado por uma inteligência artificial chamada Deep Blue. Na verdade, um pouco mais anterior. Ele foi desafiado anterior por outra inteligência artificial, ganha, e aí ele dá revanche, a tecnologia se aprimora, e aí dessa vez ele perde. É um match de 3 partidas que dá entre 96 e 97. E ele obviamente não aceita, ele fica retado porque ele perdeu para a máquina. Ele diz que foi roubado, né? Ele não gosta muito não. Mas dentre esse acontecimento eu vou comentar alguns fatos. Primeiro aqui, né, que o Kasparov é russo, e jogando com o IBM, tem as bandeirinhas ali, as bandeirinhas da Rússia e dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, embora seja essa ideia me lembra muito do filme Rocky, acho que é o terceiro Rocky, que o Rocky, ele é o estadunidense, que encarna justamente a ideia do esforço do cara que treina pesado contra o russo soviético, que é, na verdade, um robô, né, que é todo treinado ali, tomando esteroides, anabolizantes, 4, né? Rock 4, que é o... Como é o nome? Como, do russo? Alguém lembra o nome do russo? Não, soviético. Não lembro. Drago, o Drago. O Drago é aquele cara que parece um robô, né? Que é treinado, com cheio de tecnologias e coisa e tal. E o Rock não, o Rock é o trabalho duro, né? Dos Estados Unidos, que se self-made man. E aqui é o contrário, né? É o humano russo contra a máquina, que é os Estados Unidos. E aí o que acontece? Esse acontecimento cultural importantíssimo. Tem um documentário chamado Game Over, né? Que é sobre essa partida do Kasparov contra o Deep Blue. Tem a parte que fala de que Kasparov fica retado porque perdeu. Em dado momento, o Deep Blue, a máquina, ela dá um erro na programação e faz um movimento completamente aleatório. E aí o Kasparov, não é possível, esse movimento aí não devia existir. E na verdade, quando ele descobriu isso depois, foi um erro mesmo, né? A máquina, nessas coisas de loop, né? Entrou em loop e fez um movimento qualquer porque deu uma surtada. E eu vou falar mais tarde como a máquina surta, né? Mais especificamente a máquina alucina, é o termo correto. Então essa máquina dá uma surtada em dado momento e o Kasparov fica, não é possível. Né? É tipo, você está jogando futebol e o cara chuta em direção ao seu próprio gol. Aí o Kasparov, não é possível, vocês estão roubando para mim. Mas ele perde, ele fica retado, perde, enfim. E a partir daí, dificilmente uma máquina perderia para um ser humano no xadrez. Agora a parte curiosa disso é que isso não representou absolutamente nada para a inteligência artificial. Nada. Isso não representou absolutamente nada. Isso foi um acontecimento sócio-histórico, cultural, chamou atenção, foi largamente noticiado, mas para a tecnologia de inteligência artificial isso não representou nada. Porque esse tipo de inteligência artificial já tinha chegado no seu limite.
É chegar no seu limite. Qual é o limite? Quando você programa uma máquina dessa forma que eu comentei, dizendo o que ela deve fazer, sob quais condições ela vai agir, isso tem um limite, que é o limite de um universo fechado. O xadrez é um universo fechado, em que as regras são sabidas de antemão, em que as peças só funcionam de um jeito, em que o tabuleiro tem aquela limitação. Então, você pode programar uma máquina, a depender do poder de computação da máquina, ela vira até um ser intransponível. Ela vai fazer todos os cálculos possíveis para não perder nenhum jogo. Isso é possível de fazer num ambiente fechado. Mas, nessa mesma época, nos anos 90, uma máquina ganhava de um ser humano no xadrez, mas não conseguia fazer com que um braço mecânico pegasse um copo d'água. Não conseguia fazer. Dificilmente um robô conseguia se deslocar por essa sala. Dificilmente conseguia fazer isso. Era preciso uma quantidade absurda de variáveis para que desse conta do espaço, um espaço não controlado. Porque se você está dando todas as instruções, ele só segue instruções. Se ele está no espaço não controlado, ele fica sem saber o que fazer. Ele fica sem saber como agir direito. Então, essa tecnologia já estava dada ao fracasso. Já os pesquisadores já davam como uma coisa que não prestava, que não funcionava, que não tinha futuro. Uma área de pesquisa que não tinha como ter futuro mais. Curioso isso, né? Quando ficou mais famoso a inteligência artificial, foi quando estava num beco sem saída, que não tinha mais o que ser feito. Bom, e aí, não tem mais o que fazer, o que você faz? Desafia o ser humano. E aí, essa coisa do homem contra a máquina, eu acho que é uma questão interessante, e me lembrou uma outra história de homem contra a máquina, né? Que é uma lenda estadunidense do John Henry. Não sei se vocês conhecem essa lenda do folclore estadunidense. Isso é relatado em vários filmes e séries de Hollywood, que fala da história desse sujeito que trabalhava numa ferrovia e que trabalhava, né, dando marteladas para abrir ferrovia, martelada para abrir buraco e abrir ferrovia. Quando surge uma máquina a vapor que fazia esse trabalho de forma automática. E aí, como eu falei agora há pouco, quando surgem máquinas, normalmente a gente tem esse impulso de ser contra a máquina, esse impulso ludista, né? De ser, não, eu posso ganhar da máquina. Kasparov achou que podia ganhar do Deep Blue. E o John Henry falou, não, eu posso ganhar da máquina também. Eu vou desafiar a máquina e vou terminar esse percurso dando mais marretada do que a máquina. E aí faz-se o desafio. É uma figura lendária. A gente não sabe se existiu de fato esse indivíduo ou se é representação de uma época histórica dos Estados Unidos, talvez como Maria Filipa na Bahia, né, que é uma heroína que talvez possa não ter existido, mas existiu ou não, tanto faz, não interessa. O que interessa é que como aquilo ficou na história, né, tal qual o John Henry. E aí o John Henry vai disputar, ele fala, não vou perder para a máquina, eu vou perder, estou aqui a vida toda batendo nesse negócio aqui, chega uma máquina agora e vai querer tomar meu trabalho e vai bater mais que eu, não vai não. E desafia a máquina. E o curioso é que ele vence a máquina. E o mais curioso ainda é que ele morre logo depois. O preço que ele pagou para vencer a máquina foi morrer de exaustão. E eu acho isso curioso, pensar essa coisa do ser humano contra a máquina, porque acaba que a gente repete isso o tempo inteiro sem saber que está repetindo isso. Quando a gente entra no esquema produtivista tão absurdo que não dá outra coisa senão uma morte por estafa, por esgotamento mesmo. Então, quando a gente olha a máquina, a gente fala, não é uma vaca, eu vou perder para a máquina, vou fazer melhor que a máquina. Não tem como fazer melhor que a máquina, né? Isso foi a sacada do Turing, não tem como fazer melhor que a máquina. Eu vou fazer outra máquina que vai ganhar dessa máquina. Aí sim, né? Então, se o Deep Blue, que jogou a partida contra o Kasparov, ele foi programado com dados de uma porrada de enxadristas, mestres enxadristas, né? Então, se o Kasparov quisesse ganhar do Deep Blue, ele tinha que participar da programação de uma outra máquina, programado com outros enxadristas, e aí sim fazer uma batalha de robô, que deve ser muito chato de assistir, mas que era o que pode ser feito, né? Dada a essa diferença do que o ser humano pode fazer e do que a máquina pode fazer. A gente não tem como disputar com a máquina, não tem como ter uma de querer disputar.
Isso torna um problema interessante quando a gente pensa hoje que cada vez mais nós viramos máquinas, então, para disputar com a máquina. Mas eu vou botar isso mais adiante. Então, o que acontece? Esse tipo de programação, eu estava com os dias contados. Por que estava com os dias contados? Porque isso funcionava muito bem num território fechado, onde as regras eram conhecidas, mas que para a vida real funcionava muito pouco. Se você não tinha um ambiente controlado, dadas as regras, dadas as circunstâncias, e mesmo um ambiente controlado físico, você tinha um robô, botava ele numa sala totalmente controlada, que ele sabia onde estavam as coisas, ainda assim era difícil controlar esse robô. Ou melhor, era difícil que esse robô se movimentasse de uma forma interessante e eficiente, mesmo num ambiente controlado. E aí acontece uma mudança no final dos anos 90, que era o seguinte: a galera começou a pensar o seguinte, velho, ensinar a máquina já não está dando mais. E se a gente fazer com que a máquina aprenda por ela? Isso já é uma coisa que já foi pensada, teorizada, desde a década de 40. A ideia de aprendizado de máquina e de redes neurais, são dois temas que eu vou explicar aqui mais adiante, já havia sido teorizado na década de 40. Só que não havia tecnologia o suficiente para colocar isso em prática. Eu vou explicar o que é o aprendizado de máquina e o que é que se difere desse outro tipo de inteligência artificial. Basicamente, uma é de cima para baixo, como eu disse, você dá o comando, e outra é de baixo para cima. É a máquina que vai aprender e criar os padrões. Eu vou pegar aqui uma imagem de como é que funciona, então, o aprendizado de máquina, chamado também de machine learning, mas eu evito usar essa palavra em inglês só quando necessário mesmo. Então, aprendizado de máquina. Como é que funciona a programação clássica que eu comentei aqui, né? Você dá as regras, você dá os dados, espera que ele dê uma resposta para você, né? Você dá as regras do xadrez, você ensina como é que joga xadrez, você dá ali como é que grandes enxadristas jogam, você dá ali os movimentos que são necessários, e ali você espera o resultado, que ele joga xadrez. Você faz uma pergunta, você dá o contexto da pergunta, espera que ele dê uma resposta de acordo com os dados que você forneceu. A mudança fundamental é essa de baixo aí, né? Você vai dar os dados, é claro, você tem que programar, tem que dar os dados, e você dá as respostas e espera que das respostas a máquina tire as regras. Essa é a diferença do lance. Essa é a diferença. Você coloca a máquina, expõe ela às regras, expõe ela às respostas e espera que dali ela tire as regras. E um exemplo prático: você quer que a máquina aprenda o que é um gato. Você vai pegar várias imagens de gato e vai apresentar para a inteligência artificial e fazer com que ela, daquelas várias imagens, consiga entender o que é o gato. Daqui que de forma você pergunte o que é um gato, ela vai te dizer o que é um gato depois. Mas você não vai dizer o que é um gato para ela. Ela vai aprender o que é um gato a partir de como ela percebe a realidade. A realidade é uma forma forçada de falar, né? A partir da forma que ela percebe os pixels de uma imagem, né? Ela vai ver os pixels de uma imagem e vai fazer os cálculos de acordo com aqueles pixels daquela imagem e vai dizer, não, isso aqui é um gato, isso aqui não é um gato. Então, essa mudança é fundamental para a inteligência artificial, que a partir daí você consegue ter uma outra forma de lidar com o novo, com o inesperado, com o que não está ali exatamente, com o que você não programou exatamente que aquela máquina faça. Deixa eu passar para cá para explicar então como é que funciona. E o que é que propiciou que isso funcionasse, né? Por que não foi feito isso antes? Primeiro, como eu disse, não havia uma tecnologia suficiente para realizar isso. A tecnologia... Deixa eu passar por cá que é melhor. Depois eu volto para essa. Então, o aprendizado de máquina, então ele surge primeiramente quando há a possibilidade de um grande conjunto de dados. Para que a máquina aprenda, ela precisa de um enorme conjunto de dados, que é o que a gente chama de Big Data. É uma quantidade imensa de dados que a máquina é exposta para que, a partir daqueles dados, ela tire a regra, ela reconheça os padrões. E isso só foi possível com a evolução da microeletrônica, a criação de microprocessadores e microchips,
que fez com que a capacidade de armazenamento pudesse crescer muito, de processamento de dados pudesse crescer muito, e a gente pudesse ter isso que a gente chama de Big Data. Então foi preciso essa tecnologia do Big Data para que a máquina pudesse fazer isso. Mas como é que lida com esse Big Data? E aí que entra o pulo do gato. O Big Data, a inteligência artificial, vai lidar com esses dados de uma forma probabilística de estatística. Ela não vai lidar com a forma de uma programação prévia. Ela vai lidar com a forma de reconhecer padrões e supor que aqueles padrões irão se repetir ali. Que há a probabilidade de que aqueles padrões se repitam. Então você vai dar várias imagens de gato, ela vai reconhecer o que tem de padrão naquelas imagens e vai fazer com que isso, pensar, olha, bom, tudo indica que essa outra criatura aqui seja um gato, pela quantidade de gatos que eu fui exposto. E aí, para um aluno mais atento, sobretudo quem já fez epistemologia moderna, algo como David Hume, vai compreender que a gente está falando aqui de método indutivo, né? E eu botei a imagem para ilustrar o método indutivo aí de uma mesa de bilhar. Mesa de bilhar é porque o Hume fala isso lá, né? Não é um ensaio pro... Esqueci o nome do livro do Hume. Ensaio do entendimento humano. Ele fala esse lance do bilhar, né? O que é o lance do bilhar? Você bate na bola, espera que aquela bola vai ter aquele efeito na bola seguinte, né? Então esse que é o método indutivo. Tem uma parte que é maravilhosa de Hume, né? Que ele fala, quem disse que o sol vai nascer amanhã, né? Quem é que me garante que o sol vai nascer amanhã? E aí, porra, um jovem ele diz, caralho, como assim o sol vai nascer amanhã? Quem é que garante, né? E ele vai dizer o seguinte, olha, não tem fundamento racional nisso, é só experiência. A experiência me disse, eu vi aquilo acontecendo na minha vida toda, e eu suponho que isso vai acontecer de novo. Mas racionalmente mesmo, não tem razão nisso aí não. O Hume vai dizer, né? É hábito, é crença. A gente acredita de que as coisas vão se repetir como aconteceram. Então, quando a gente parar para pensar, toda a inteligência artificial, ela é baseada em crença. Não é baseada em razão, não é baseada em verdade. Ela é baseada em crença, que era o que Hume estava falando lá para a gente já, desde antes, né? Então, o máximo que a gente pode fazer com a inteligência artificial é isso. É que ela funcione a partir de crenças, de padrões que ela reconheceu, e que nem é tão bom também em reconhecimento de padrões, eu vou chegar nisso aí. A capacidade de reconhecer padrões da máquina é qualquer coisa, não é tão esperta quanto parece, e que, a partir desses padrões, supõe-se que algo vai acontecer, né? Então é mais ou menos assim que funciona esse método de aprendizado de máquina. A máquina aprende assim. A máquina é exposta ao que chama de treinamento, né? Sei lá, nesse caso que eu dei do exemplo, imagens, ela vai treinando ali para reconhecer certos padrões, e depois ela deve ser capaz de oferecer uma resposta, de saber o que é um gato, o que não é o gato, e coisa do tipo. E tem alguns detalhes sobre o aprendizado de máquina que eu vou definir para vocês, que é importante, é muito importante e que vai voltar adiante também. O aprendizado de máquina, ele tem alguns subconjuntos de como ele funciona. Então, ele pode ser um aprendizado supervisionado, não supervisionado, semi-supervisionado ou por reforço. É curioso pensar que o aprendizado de máquina não é muito diferente de como se adestra um animal. Não é muito diferente de como se adestra um animal. Você dá ali o que ele deve fazer. Se ele acertou, você disse que ele acertou, aí ele ganha um docinho, um chocolate de cachorro, e aí depois, se não, você pune ele tenta de novo até acertar. Isso no aprendizado por reforço. O aprendizado por reforço funciona dessa forma. Você vai fazer a máquina tentar várias vezes, tentativa erro. Ela vai dizer, não, isso é um gato. Você, não, isso não é um gato. Aí ela volta no loop, né, no laço que eu falei, volta no loop, vai tentar de novo. Ah, isso é um gato. Não, não é. Até que ela acha um gato. Ah, tá bom, isso é um gato. E aí ela vai, nesse lance por reforço, reconhecendo os padrões para criar essa regra do que é um gato. O aprendizado, esse por reforço, é um tipo de aprendizado supervisionado também. Tem uma supervisão ali. Supervisão é quando você oferece certo conjunto de dados que vai treinar a máquina com um objetivo específico. É uma forma mais eficiente de aprendizado de máquina, mas que não dá para ser feito em todos os ambientes.
Porque nem em todos os ambientes você vai poder supervisionar ou saber o que é certo. Vou dar um exemplo. Os algoritmos das redes sociais. Eles mapeiam o nosso comportamento, os nossos gostos, de acordo com a nossa interação nas redes sociais. O que a gente curte, o que a gente vê, quanto tempo de vídeo a gente viu, para quem a gente mandou. Só que ele não tem uma resposta final para comparar. Saca? Então você não pode ter um aprendizado por reforço, nem supervisionado. Porque não vai ter alguém para dizer, não, esse é o certo, você está correto. Não tem para dizer isso. Então, a única coisa que ele tem são as próprias suposições dele. E a máquina é bem débil em fazer isso. A máquina é bem débil em aprender sem reforço, em aprender sem supervisão. Esse aprendizado não supervisionado, que é o aprendizado, por exemplo, das redes sociais, é muito mais precário do que a gente imagina. É muito mais precário. A gente tende a achar que há um poder sobre-humano nos algoritmos do Facebook, do Instagram, mas é muito mais precário do que a gente imagina. Eu sempre gosto de fazer uma provocação, que é a seguinte: a gente sempre vê, se assusta, se espanta, quando a gente está pensando em algo e aquela coisa nos é ofertada. Mas a gente não lida, não lembra, nem vê a quantidade de besteira que a gente não tem a menor intenção e aparece pra gente. A gente não sabe disso, não percebe. Eu fiz francês no doutorado, né? E foi um período difícil para mim. Eu criei um ódio de francês, absurdo de francês. E aí, foi mal, perdoe com a língua francesa. E aí criei um ranço com a língua francesa. E aí, não sei por que diabos, o YouTube me aparece com várias propagandas em francês. Eu nem sei do que se trata o negócio de francês. E eu nem sei o que estão me vendendo. Mas de quão débil é o negócio. Um negócio que eu estudei, sei lá, 3, 4 anos atrás, que eu estava estudando francês, né? E não quis mais conta depois disso, com o negócio de língua francesa. E aí, assim, me é apresentado. Você levantou a mão, mas vamos esperar É rápido? Só para dizer que eu não estou treinando o algoritmo das redes sociais, não sou eu, seria de uma certa forma supervisionado? Isso, mas assim, você não tem como ter uma resposta final. Eu dou um padrão. Por exemplo, você pode... Eu curto, sei lá, eu sou Vitória. Vitória é meu time, tem que falar isso aqui, né? Às vezes o povo não sabe o que é Vitória aqui em Brasília. Torço pela Vitória. Mas volta e meia eu boto no YouTube para ver um jogo, uma reportagem sobre o Bahia, que é o meu arquirrival. Que eu vejo, obviamente, para secar, né? Para ver como tá ruim, para me deliciar com o fracasso do Bahia. Só que eu não quero ver tudo, velho. Então é isso, né? Eu clico lá, mas não quero ver várias coisas do Bahia. Só queria ver aquele, porque o Bahia perdeu naquele dia. Eu queria ver o Bahia perdendo, triste, chorando. Quando o Bahia ganha, eu não quero ver. Então o máquina não sabe disso. Então eu dou esses feedbacks, né? Que ele não sabe o que é do que se trata. E acontece muito. Ou como essa coisa do francês, né? Que eu li francês há 4 anos atrás, na cabeça dele ainda quero saber, não quero mais. Ele tive que ler todos os quadrinhos do Asterix, foi a melhor coisa que eu fiz, que é muito bom os quadrinhos do Asterix, que me auxiliou muito a aprender, né? Que você lê e vê a situação, você pega um vocabulário legal. Mas depois não tive nenhuma relação, mas continuo recebendo propaganda em francês. E eu nem entendo nem do que se trata, do que estão me vendendo. Então por isso que é débil, né? Por isso que não é. E a gente se espanta com as coisas meio óbvias, né? Tipo, sei lá, na hora do almoço recebe uma propaganda do iFood. Claro, na hora do almoço. 18 horas é delivery batendo. Sim, é 18 horas, sexta-feira, é delivery, vai reclamar ali, né? Pedindo atenção, normal. Mas é óbvio, é basilar, é uma coisa precária, não tem muita... mas eu vou falar mais sobre isso especificamente mais adiante, quando eu falar de redes sociais, para explicar como é que isso funciona de uma forma mais próxima. Então é isso. Esse tipo de aprendizado, sem supervisão, é bem débil, é bem precário. Quando o tipo de aprendizado, ele é por reforço, ou ele é supervisionado, ou seja, quando tem mais trabalho humano, quando tem mais gente trabalhando ali, dizendo o que é e o que não é, aí funciona melhor. Então volta para aquilo que a gente trouxe aqui no começo, quando eu disse que a minha definição de inteligência artificial é que é um trabalho humano razoavelmente automatizado. Olha, é um trabalho humano cristalizado e que precisa de direção, precisa de manutenção constante, senão não funciona direito. E eu vou explicar porque não funciona direito também. Então vamos lá. Eu estava falando que a base, então, do aprendizado de máquina é o método indutivo. Né? O que está por trás é o método indutivo. E o método indutivo, já diria Hume, eu trouxe uma citação de Hume aqui para a gente pensar.
Imaginamos que fôssemos repentinamente lançados neste mundo. Poderíamos de antemão inferir que uma bola de bilhar comunicaria o movimento a outra ao impulsioná-la, e que não teríamos necessidade de observar o evento para nos pronunciarmos com certeza a seu respeito. É tão grande a influência do costume que, aonde ele se apresenta com mais vigor, encobre ao mesmo tempo nossa natural ignorância e a si mesmo. E quando dá a impressão de não intervir, é unicamente porque se encontra em seu mais alto grau. Quando parece que tem menos costume, é onde tem mais costume, é o que Remy está dizendo. A gente é acostumado a pensar assim. A gente acha que a bola de bilhar vai comunicar outra, vai agir de outra forma. Mas se alguém botou outra bola de bilhar ali, com outro peso, digamos assim, né, recheou a bola com cimento, a bola vai ficar parada. E aquilo vai nos causar um espanto, né? Mas como assim? Não funciona dessa forma? E aí eu vou voltar a uma figura que eu trouxe no começo da palestra, que é o Frankenstein. Esse filme do Frankenstein é um filme do Boris Karloff, de 30, né, da década de 30, em que eu disse para vocês que eu acho que tem uma relação com a inteligência artificial, e agora eu vou explicar mais o porquê. Qual a relação do método indutivo, que é isso que eu estou comentando, com o Frankenstein. Então vamos lá, para quem não conhece a história. O Dr. Victor Frankenstein faz essa criatura, né, e se surpreende porque a criatura é bruta, não é inteligente, balbucia palavras, não fala, aí meio se desespera, e a criatura foge. E nisso que a criatura foge, ela está ali, encontra essa criança na beira de um lago. E ela está vendo que a criança está brincando de pegar umas flores e fazer boiar na água. A criança pega uma flor, arremessa na água, arruma na água, a flor boia. Ela pega outra, arruma, e a criança está ali se divertindo. E a criatura do Frankenstein olha aquilo e fala, olha que divertido, eu consigo reconhecer que essa criança está se divertindo, vou me divertir com ela também. E aí se junta ela nessa brincadeira de arrumar a flor na água, e arruma uma flor também, funciona, que legal. Mas se tudo boia, essa menina deve boiar também. E arruma a menina na água, achando que a menina vai boiar. E óbvio que a menina não boia. E aí a menina morre, e é aí que ele é perseguido pela comunidade, como assassino. Ele é perseguido pelo crime de método indutivo. O crime do Frankenstein foi esse aí, da criatura do Frankenstein, foi usar o método indutivo. Ele não conhece nada da vida, né? Ele é uma criatura recém-nascida. A única experiência que ele teve com a água foi que as coisas boiavam. Só que as coisas eram flores. Ele não sabia que uma criança não boiava. Então ele supôs, se tudo boia, essa criança boia também. E aí, a partir do momento que ele arremessa a criança na água, e a criança não boia, e aí ele, né, se desespera e é perseguido por esse crime que ele cometeu, porque não leu Hume. Se ele tivesse lido Hume, ele não passaria por esse perrengue. Por isso que a filosofia é importante, né? Se ele tivesse lido Hume, não precisaria passar por isso. Então, o problema do método indutivo, dentre outros, é esse, né? Ele é baseado segundo Hume, né? Baseado na crença. Popper vai dizer outra coisa depois, Kuhn também vai dizer que não é bem crença, mas pelo menos para Hume, o método indutivo é baseado em crença. E, bom, esse problema é um dos limites da inteligência artificial, né? Ele funciona baseado nessa predição, e eu vou voltar mais tarde para dizer como isso tem relação com os vieses, os famosos vieses, né? Que a gente sabe que os algoritmos têm vieses racistas e sexistas, enfim, e isso tem muito que ver com o método indutivo, e voltaremos para isso adiante. Mas falando ainda sobre esse conceito de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, e sobre as suas debilidades. Eu comentei que eu achei interessante o lance do Alan Turing no filme, falar sobre jogo, né? E que tem a coisa do xadrista, também vem um xadrista lá auxiliar ele na verdade, ele vai auxiliar o xadrista na decodificação dos códigos nazistas. Ele é um cara que faz palavra cruzada, então tudo tem que ver com jogo, e o nome é jogo da imitação, né? O nome do paper de Turing. E para testar a máquina, você vai fazer ela jogar com o ser humano no xadrez. Então as coisas do jogo está presente nessa tecnologia desde o começo. E com o surgimento do aprendizado de máquina, isso vai entrar num outro patamar mais interessante, a meu ver ainda, que é pensar como as máquinas jogam videogame. A gente vai pensar, videogame ela vai jogar muito, né? Se ela é uma máquina e o videogame é uma coisa eletrônica, ela vai saber jogar muito bem. Calma lá, que não é bem assim. Tem esse acontecimento que é relatado
pelo David Sumpter, que eu comentei, né, no livro Dominados pelos Números, que é que há uma tentativa de fazer com que uma inteligência artificial aprendesse a jogar Miss Pac-Man, esse jogo. Por que Miss Pac-Man, né? É um jogo que... É curioso essa imagem, né? O pessoal que estuda gênero pode ficar retada com... Bota a moça ali vestida com... toda sensual, com um batom, um negócio, né? O Pac-Man é normal, né? Mas a Miss Pac-Man é Femme Fatale, tá escrito ali, né? É a Femme Fatale, a Miss Pac-Man. O que é a Miss Pac-Man? Todo mundo quer ser o Pac-Man? Não, você é o pessoal mais novo, né? Ninguém... Aqui no Brasil se chamava Come Come também, né? Quando chegou no Brasil chamava Come Come. Esse joguinho daí da imagem, daquela imagem, né? Que você vai comendo as coisas ali, pai e tal, Forte dos Fantasmas, come um negócio, não sei o quê. É um jogo que era comum na minha infância, da época do Atari. E o curioso disso é que havia isso muito na cultura do fliperama. O fliperama é um negócio maravilhoso, né? E era curioso que tinha fliperama em bar. Na minha rua, ficava no bar, né? As crianças já ficavam treinadas no alcoolismo ali já, né? Porque já ia pro bar jogar fliperama, e depois já ficava ali para tomar cerveja também, normal. E aí tinha essa cultura do arcade, né? Que é o fliperama. E o que é que acontece com o arcade? Se a pessoa ganha muito no arcade, no fliperama, ela bota pouca ficha, não é bom. É preciso fazer o jogo complicado para que a pessoa gaste mais ficha. É bom para a pessoa que está jogando, porque tem um desafio maior. E é bom para quem vai ganhar o dinheiro, né? Porque se a pessoa bota uma ficha só e fica lá a tarde inteira jogando porque não perde, não é bom. Então o que a galera fazia? Os donos de lojas, de bares, abria os fliperamas e fazia alguns hacks para tornar a coisa mais complicada, ou mais divertida, ou as duas coisas. E é num desses hacks que surge a Miss Pac-Man, que é que a galera abriu o fliperama e aí botou algumas coisas diferentes. Então fez com que o movimento dos fantasmas fosse mais aleatório. Fez com que tivesse umas cores também, né, para ser mais divertido, para jogar. Ou seja, tornou um jogo mais difícil. Então era um jogo que era o Pac-Man, mas muito mais difícil que o Pac-Man. A empresa que fez o Pac-Man, inclusive, percebendo isso, falou, velho, como é que a gente vai disputar, né, velho? Não vamos disputar. Aí foi lá e comprou o hack dos caras, aí fez essa personagem, que é a Miss Pac-Man, e fez esse jogo, que é um Pac-Man mais difícil, que eles botaram essa personagem feminina para atrair o público feminino. Eu não sei se com essa cara deu para atrair o público feminino, mas era a intenção, enfim. E deu o nome de Miss Pac-Man, né, Senhora Pac-Man, que é também um nome engraçado. E é um jogo mais difícil que o Pac-Man. Então, o desafio dos programadores era fazer com que a inteligência artificial jogasse esse jogo e tivesse uma pontuação razoável, aprendesse a jogar isso. Então, tem aqui alguns passos do que foi feito, né? Então, foi informada a posição da Miss Pac-Man, do personagem, ou seja, a inteligência artificial sabia quem ela era ali, né? Como nós vamos jogar, sabemos também, mas não foi informado de antemão se as pastilhas são esses negócios aqui, né? Esse negócio branco ali, pai e tal, que dá uns poder, uns power-up, as coisas assim, né? Não foi informado se aquilo era bom, se era ruim, se podia matar ou dar poder, se podia diminuir ou aumentar, enfim. E usando o tipo de aprendizagem por reforço, que eu comentei aqui, né? Aprendendo através de reforço. Chegando em dada situação, se perdia, dizia que perdia para ele voltar e ir se aprimorando por reforço. Mas mesmo nesse aprendizado por reforço, a dificuldade era enorme. A dificuldade do software para jogar era enorme, mesmo no aprendizado com reforço. O que a galera concluiu com isso é que esse jogo Miss Pac-Man é um jogo que envolve paciência. Não é simplesmente você fazer uma ação. Não é você comer uma pastilha. Porque se você come uma pastilha antes, depois vai voltar mais fantasma e você fica fraco, porque você já usou a pastilha. Tem que ter uma parcimônia para usar os poderes, né, os power-ups, senão você perde. É preciso, então, uma espécie de planejamento. E o que foi concluído, velho, é que a máquina é incapaz de planejamento. Mesmo que esse planejamento seja em curto prazo, não é um planejamento a longo prazo. Mas que é difícil para ela traçar uma estratégia de que se ela comer uma pastilha aqui, ela vai ficar mais fraca no futuro, mas também precisa viver aqui, então, esse tipo de coisa. Esse tipo de planejamento, a máquina é muito débil. É muito débil. Ela não é boa em fazer isso. E olha que eu estou dizendo para vocês que esse é o tipo de aprendizado, que é o aprendizado por reforço.
não é o aprendizado nem que ela aprende sem reforço. Tem alguém auxiliando ela ali, né? Ela não é aquele aprendizado completamente supervisionado, porque não deu tudo de antemão. Um exemplo de aprendizado supervisionado seria se dissesse tudo para ela, né? Não, a pastilha é isso aqui, o fantasma é isso aqui. Não, ela foi aprendendo na prática. E, bom, mas nesse por reforço, que é uma espécie de supervisão também, ainda assim é muito débil. Ainda assim é difícil de pensar como ela fazer planos, traçar metas, sacrificar o presente pelo futuro, de tentar lidar de como matar o fantasma, de aprender coisas novas. Isso é a dificuldade inerente da inteligência artificial. É uma dificuldade inerente. E que o pessoal que trabalha com isso, né, exaustivamente vai tentando aprimorar, mas isso aqui é uma experiência muito recente que eu estou trazendo para vocês. É uma experiência muito recente, que trabalha com um nível mais avançado de rede neural, que eu vou te explicar também mais adiante do que se trata, as redes neurais, e que mesmo nesse nível mais avançado, que são as redes neurais, ainda há uma dificuldade grande de reconhecer padrões e de lidar com o planejamento. O ser humano, ele é meio que feito para reconhecer padrões. Né? Tem uma coisa de pensar, bom, que a gente vivia correndo de predadores, a gente teve que aprender que aquele rugido ali era um predador, né? O método indutivo aí que a gente aprendeu, né? De reconhecer padrões. Olha, se teve rugido, deve ter um bicho, vou correr, né? E isso muitos animais fazem também, por esse mesmo motivo. E é por isso que nós conseguimos adestrar animais, inclusive. Nós adestramos animais porque eles reconhecem padrões. Quando Pavlov tocava o sino lá e dava a ração para os cachorros, é porque os cachorros conseguem reconhecer padrões. E a gente vai tentar, né, imitar essa forma humana de reconhecimento de padrões, mas percebe que por mais que a tecnologia esteja avançada, a capacidade ainda é anterior à nossa. E para um exemplo disso, como é inferior à nossa, eu trouxe um outro experimento que foi feito com outro jogo, que é esse jogo, o Frostbite, que é um jogo também do Atari, né, um jogo antigo. Imagine você, estou falando de jogos antigos, precários, né, de reconhecimento de padrões simples. Imagine vocês uma máquina jogando um jogo contemporâneo, que os padrões são muito mais imprevisíveis. Esses jogos são simples reconhecimento de padrões, que não demanda muitas horas de jogo para a gente entender como as coisas se movimentam e o que a gente deve fazer. Então, essa foi treinada uma outra inteligência artificial para jogar esse jogo, dessa vez sem supervisão. E por mais que jogasse ali, a quantidade de tempo que um ser humano, por exemplo, era colocado para aprender, o ser humano aprendia muito mais rápido do que a máquina. Mas muito mais rápido. Segundo os pesquisadores, porque quando a gente vai aprender uma coisa nova, a gente nunca aprende nada do zero. A gente aprende baseado em experiências anteriores que nós temos, imaginando que aquilo tem relação com essa nova coisa que estamos aprendendo. Então o ser humano ele consegue aprender mais rápido do que uma máquina consegue aprender. E mais, o ser humano ele consegue mudar o seu estilo de jogo. Ele pode, por exemplo, querer jogar, não para fazer mais pontos, mas para jogar mais rápido. Eu quero jogar mais rápido no final. Ou não, eu quero mais ponto. Ou não, eu quero jogar sem morrer. Eu até vou sacrificar ganhar pontos e tempo, mas eu quero terminar o jogo sem morrer. O ser humano não consegue criar essas normas. Acho que é interessante que teve na palestra de ontem isso, né? O ser humano consegue criar essas normas que a máquina não consegue. Consegue criar formas de pensar diferente daquela. Fala assim, não, eu quero jogar agora aqui para ver o quanto eu posso ir mais longe sem morrer. Eu vou ficar parado aqui até que seja uma oportunidade 100% segura para eu não morrer. Mas a gente consegue fazer isso. A máquina não, ela vai jogar naquela coisa ali ela vai reconhecer os padrões, mas vai chegar naquela coisa ali que foi, né, meio que mandada para ela fazer. Isso é interessante para a gente pensar como essa discussão sobre a autonomia das máquinas ela é muito mais estreita do que a gente costuma ver, né? Ela é muito mais estreita, muito mais estreita. Então, primeiro, ela tem dificuldade de reconhecer padrões, ela não reconhece padrões tão bem quanto a gente. Ela, mesmo reconhecendo padrões, dificilmente consegue bolar planos que vai ter uma visão de futuro
que vai fazer com que ela crie estratégias. Isso é muito mais difícil para ela. E mesmo assim, criando planos de uma forma mais difícil, ela também consegue, sem reforço, sem supervisão, tem um desempenho muito pior do que o do ser humano. E olha o que eu estou falando agora, né? Eu falei aqui a palestra toda como a gente perde para a máquina o tempo inteiro, né? Como a gente não pode disputar com a máquina, mas a gente não pode disputar nos termos dela. Então a gente coloca nos nossos termos, aí ela que não consegue disputar com a gente. É disso que se trata, no fim das contas. Se a gente quiser disputar com as máquinas no termo dela, vai ficar difícil para a gente. Mas se colocar ela nos nossos termos, fala, tá, bora, vamos jogar, joga esse jogo aí com a gente, então. Aprenda a jogar aí, sem ninguém te dizendo como é que joga. Aí as coisas ficam um pouco complicadas para a tecnologia, e esse debate do ser humano contra a máquina volta de uma outra forma. Volta de outra forma, não que tenha que ter, né? Não que a gente tenha que superar a máquina, porque não é disso que se trata, mas para a gente ver como a gente está numa concepção ainda muito atrasada do que a gente parece que está vivendo. E aí, falando sobre isso, né, dessas debilidades, né, que eu listei para vocês aqui. Então, eu listei para vocês que a máquina é débil, porque é baseada em método indutivo, difícil de reconhecer padrões, e que a sua capacidade de fazer planos é muito complicada. Eu vou dar um pulo para a contemporaneidade, para pensar com a gente aqui, como é que isso se manifesta nas questões dos algoritmos e como eles funcionam com base em preconceitos, né? Então, tem esse documentário, que é o Coded Bias, que é uma tradução seria códigos enviesados, ou códigos preconceituosos seria uma tradução também, né? Que é um documentário tá na Netflix, que aborda muito esse problema dos vieses, muito embora eu acho que ele ainda é um documentário que preza muito pelo sensacionalismo e atribui um poder muito grande aos algoritmos, que eu desconfio, mas traz algo de interessante, que é justamente essa coisa dos softwares enviesados. Para quem não assistiu esse documentário, rapidamente, começa com uma moça, uma programadora, que trabalha com inteligência artificial, em que ela percebe que as tecnologias de reconhecimento facial não reconhecem a cara dela porque ela é negra. E ela começa a ver que isso não é só um tipo só de inteligência artificial. Várias ferramentas de reconhecimento facial também não reconheciam. Então, por isso que tem essa máscara branca aí, que lembra até um pouco o Fanon, né? Coisa das máscaras e tal. E aí ela começa, velho, a não só publicizar isso, como pesquisar e falar, velho, não tem como é que isso funciona, velho? Como é que isso funciona? Quer dizer, não sou gente, não tenho uma cara para ser reconhecido? Que é isso? E a gente percebe que a questão dos vieses está para além disso. Os reconhecimentos faciais é uma face dos problemas, mas a ideia de que os algoritmos, em geral, são preconceituosos. Os algoritmos são preconceituosos. Os algoritmos são racistas, são machistas, são homofóbicos. E isso é uma coisa largamente documentada. E a questão é, por que é que os algoritmos são preconceituosos? Assim? É porque eles são maus? Porque são vizinhos de Bolsonaro? O que é? Da onde foi que aprendeu assim, a ser machista, a ser racista? E olha que coisa interessante. Eu falei para vocês que dentre os filmes de ficção que eu coloquei aqui, eu coloquei um específico que não é nem bom, que é Os Vingadores Era de Ultron, mas tem algo interessante a nos dizer. Que é essa cena aí do Ultron, lidando com o Tony Stark, que ele cita uma frase do Tony Stark, né? Mantenha os seus amigos ricos, os seus inimigos ricos, e espere para saber qual é qual, né? Quem é quem. E essa frase é interessante porque essa frase ele está repetindo a frase do Tony Stark. Então é o robô repetindo a frase do Tony Stark. E no momento do filme, a pessoa que ouve essa frase reconhece, né? Essa frase, quem fala é o Tony Stark. E aí ele se rebela, né? Não, de forma alguma, Stark é uma doença. E o Tony Stark responde, né? A Júnior, vai partir o coração do papai. Isso é interessante para a gente pensar, as tecnologias de inteligência artificial, porque elas são um reflexo de quem as fez. Elas são racistas, sexistas, misóginas, homofóbicas, porque quem as fez são assim. Ah, não, ninguém é mais racista, não pode mais ser racista, homofóbico. E aí tem uma coisa interessante, a gente não é para fora, né? A gente não é para os outros, a gente não fala.
que foi aquele experimento que fez no Brasil. Ninguém se dizia racista, mas todo mundo conhecia um caso racista. Como é que a conta fecha? Como é que a conta bate? Se ninguém é racista, como é que todo mundo é racista? Que porra é essa? E a gente percebe como é que se trata, né? Essa espécie de preconceito inconsciente que tem na gente. Que está não só nos programadores, como na sociedade. Porque os programadores programam a inteligência artificial, dão as diretrizes, os parâmetros, mas eles aprendem também na internet, né? Exposto a esse conteúdo da internet. Então aprende a ser racista, a ser sexista ali. Isso diz muito sobre a gente. Então o fato dos algoritmos serem racistas é um negócio fenomenal. Os algoritmos serem preconceituosos é uma coisa maravilhosa, porque revela o preconceito que está dentro da gente, que a gente finge não ver. Então é uma forma de botar o dedo na ferida, de dizer, olha, tá aí. Né? Então, um algoritmo falaria isso, né? Não, eu sou você, né? Ou como uma outra cena aqui, que é de uma série que tem uma outra representação do Frankenstein, em que a criatura do Frankenstein chama ele de pai, né? E fala que nós somos homens de ferro e mecanização agora. No Frankenstein é uma espécie de robô antigo que eu trouxe. Essa é uma cena da série Penny Dreadful, que eu acho que tem uma criatura do Frankenstein muito bem feita aí, né? Uma série que envolve o Drácula, o Frankenstein, várias criaturas das coisas do horror gótico, e dentre eles tem essa interpretação do Frankenstein que eu acho massa, e que tem muito essa história, né? Não, você que me fez, você é meu pai. Então a criatura é o Frankenstein, na verdade. Então, na verdade, a gente não está errado quando a gente chama a criatura do Frankenstein de Frankenstein, porque ela é filha do Frankenstein. E como filha também é um sobrenome. Então, no fim das contas, não está errado quando a gente chama a criatura de Frankenstein de Frankenstein. Porque ela é o Frankenstein. Ela foi feita dali, né? Tem um dramaturgo baiano muito bom que chama Márcio Meireles. Ele fez em uma época, uns 10 anos atrás, a trilogia dos monstros. Ele fez o Frankenstein, o Drácula e o Médico e o Monstro. Pô, foi maravilhoso. E quando ele fez uma peça sobre o Frankenstein, a peça começava antes da peça. Você estava ali para entrar na peça e viam as pessoas pedir dinheiro e tal, meio assim, inconveniente, né? E ficava meio incomodado, pai e tal. E na peça era sobre isso, né? O Frankenstein é essa criatura social que a gente não quer ver. É o invisível que a gente não quer ver. É o pedinte, é o mendigo, é o pária social. É tudo que a gente não quer, mas que está ali, né? E isso é o monstro, na verdade. O monstro é isso. Essa é a lógica, né, que Márcio Meirelles trouxe. O monstro é o que a gente cria e não quer assumir que criou. É a pobreza, é a desigualdade, é o preconceito. Então, a inteligência artificial é esse monstro preconceituoso que nós criamos e que nós não queremos assumir que criamos. Não queremos assumir que criamos. Porque a gente se acha muito bom, né? Não, eu preconceituoso de forma alguma. Não tenho como ser preconceituoso. Eu sou muito evoluído. Estou fazendo pós-doutorado, né? Não sou preconceituoso, não tem. Mas a gente né? É interessante a forma como a produção dessa tecnologia capta o nosso inconsciente. Captura a nossa forma de ver o mundo. Mais até do que a gente imagina, né? E a gente produz isso. Então vamos lá. Então, como é que isso aparece? Como é que esse preconceito entra na inteligência artificial? Como eu disse para vocês, os algoritmos são preconceituosos, porque nós somos preconceituosos. E é difícil, e agora vem o pulo do gato aqui, é difícil não ter preconceito em uma pré-edição. Um método indutivo é pré-edição. Pré-edição, pré-conceito. O método indutivo em si é preconceito. É a gente imaginar que vai se repetir o que aconteceu anteriormente. Isso é literalmente preconceito, né? É a definição de preconceito. Que obviamente não é necessariamente tem que ver com racismo, machismo, etc. Mas é a definição de preconceito. Então é difícil não ter preconceito no método indutivo. Como é que a gente pode suavizar isso, né? Como é que pode não ter preconceito? Como é que a gente pode fazer de uma forma que não tenha preconceito no método indutivo, que os algoritmos não sejam preconceituosos? Só tem uma coisa a fazer, é trabalho humano. Justamente de supervisionar o que a máquina aprende,
de reforçar o positivo e o negativo do que a máquina aprende, não é nada mais do que trabalho humano. É uma revisão, né? O Hume, ele aponta que a saída para o método indutivo é ter um certo ceticismo, não é isso? Tem que ter uma desconfiança do resultado do método indutivo. A máquina não tem como ser cética. A máquina não pode ser cética. A máquina faz o que é dada. A máquina não é capaz de parar e refletir sobre aquele conteúdo. Então, você tem que ter trabalhadores humanos para fazer esse trabalho. Para falar, não, bicho, tem que ir fazendo os parâmetros aqui para que a tecnologia ela não seja uma tecnologia que reforce preconceitos, que não crie essas noções que são prejudiciais para a gente. Mas o que é que as grandes empresas de tecnologia estão fazendo com isso? Estão fazendo isso? Aí eu trouxe para vocês aqui uma notícia de como é que as empresas estão lidando com isso. A gente sabe que o trabalho humano é o necessário para fazer isso, mas elas estão ligando para isso? Olha qual é a notícia. A OpenAI, que é essa empresa do ChatGPT, pagou menos de $2 para trabalhadores quenianos treinarem o ChatGPT. Então a solução para nosso problema de falta de precisão, de preconceito, de tudo isso, é escanteado. Eles estão nem aí. Estão pagando menos de $2 para quenianos fazer isso, né? Ou seja, vai no mercado de trabalho altamente precarizado, como no Quênia, vai pagar um salário, né, o mais baixo possível, e disso, obviamente, não tem como ter um bom resultado. Então eles não estão ligando para isso. Como diz Michael Jackson, eles não ligam para nós. Não estão ligando para a gente. Não estão nem aí para isso. Aí você não tem como perceber um horizonte em que as Big Techs, né, as grandes empresas de tecnologia, vão suavizar, porque só pode suavizar. Os viéses não tem como ser resolvidos, porque tudo tem viés. O que a gente faz tem viés. Né? Eu estou apresentando aqui a história da inteligência artificial, mas é sobre o meu viés que eu estou apresentando para vocês aqui. Né? Não tem como ser objetivo, não existe objetividade. E é uma coisa para a gente pensar também. A gente lida muito com as tecnologias, sobretudo de inteligência artificial, como se elas fossem uma saída para o terreno da nossa subjetividade. Não sei vocês, mas quantas vezes eu já parei no impasse conversando com amigos e coisa e tal, e a resposta é, procura no Google, porque ali está a verdade absoluta. Né? Ou então pergunta no ChatGPT, como se ali fosse uma resposta objetiva, que não tem preocupação enviesada, quando é muito pelo contrário. Ele está recheado de vieses, está recheado de subjetividade. Olha que louco, né? A máquina está recheada de subjetividade. A máquina é sujeito, né? Quem tem subjetividade é sujeito. Olha que louco isso. Mas é isso, é disso que se trata. É por isso que eu argumentei mais cedo de que essa tecnologia não é só um instrumento, não é um nooscópio, como querem alguns autores. Ela é de alguma maneira um sujeito, por mais que nós não queiramos e questionemos essa posição da máquina, mas ela é uma espécie de sujeito. Ela é uma forma de pensar que está recheada de valores, recheada de objetivos também. Ela sabe onde quer chegar, ela sabe onde quer te levar, inclusive. Então, essa é uma preocupação de suavizar os vieses que as empresas têm muito pouco, têm estado muito pouco. É claro que a partir da notificação de notícias, de coisas como essa, aí você vê que há algumas mudanças, há algumas melhoras, mas você vê que no fundo, elas não querem isso. Elas não querem investir dinheiro nisso. Porque isso não vai dar para ela mais usuário, não vai dar mais cliente para ela. Não é isso que vai fazer, né? Vai querer uma outra coisa. Bom, dito isso, vou passar para uma outra parte. Isso foi sobre os vieses, né? De como a máquina é enviesada, não tem como não ser enviesada, porque ela é método indutivo, ela é programada por pessoas, as pessoas que a programaram têm os seus vieses. Os dados que foram apresentados, se for na internet, né, ela vai consumir os vieses da internet. E olha que curioso agora. Olha que curioso. A máquina, como muitas que são treinadas na internet, elas pegam o viés do comportamento da internet. E os algoritmos que regem a internet, por sua vez,
são algoritmos que privilegiam o medo e o ódio. Então, por isso, potencializa-se o preconceito e a violência das máquinas. Então, a gente vê umas máquinas que é bolsominion, né? Que é quase nazista, porque é exposto nesse ecossistema que é um ecossistema nazista. É um ecossistema nazista. Os algoritmos que regem as redes sociais, eles são feitos para prender nossa atenção. E descobriu-se que é muito eficiente para prender nossa atenção o medo e o ódio. O efeito colateral disso, a ascensão da extrema-direita. Alguém está preocupado com isso? Ninguém está preocupado com isso, né? Eu vou voltar para isso mais adiante. Eu vou adiantar aqui para a gente falar sobre outro conceito fundamental ao falar de inteligência artificial, que são as redes neurais. Bom, essas são uma imagem do que são as redes neurais. Elas foram feitas para simular o comportamento dos nossos neurônios. Por isso o nome é redes neurais. A ideia de redes neurais, como eu disse mais cedo, ela já existe desde a década de 40. Mas não era possível, não havia tecnologia para processar essa quantidade absurda de dados. Então você tem essas entradas, que é onde entra informação. Você tem os pesos, né? Os pesos são valores numéricos, são números, por isso que algoritmos são números, né? Como eu disse. Você tem esses valores numéricos que ajudam a determinar a importância de qualquer variável fornecida. Então, as entradas são calculadas através desses pesos, que vão realizar microcontas, microcálculos, e o resultado desses cálculos vai comunicar um outro neurônio, esse neurônio chamado de nó, né? Que mais uma vez aqui a gente entra na metáfora têxtil, como eu falei, né? Que tudo isso aqui é texto, isso aqui. E olha como o texto que a gente trabalha também é têxtil, né? Então tudo é costura quando acaba. É a máquina de costura, o texto que a gente faz, a linguagem de programação, tudo é têxtil. Então aqui a gente está falando de laços, de cordas, de nós. Então são esses nós que vão pesar, que é outro termo interessante também. Quando a gente pensa, a gente está pesando, né? Quando a gente fala assim, não estou pesando os prós e contras de tal coisa. E a gente tem aquela figura da balança para pesar o pró e o contra de alguma escolha, de alguma alternativa que nos é colocada. Então são várias, inúmeras, centenas, milhares, bilhares, trilhões de microescolhas que são calculadas de acordo com a importância. Como é feito isso? Primeiro é largado ao acaso. São atributos variáveis ao acaso. E as variáveis vão se rearrumando de acordo com a forma que elas vão funcionando. E aí, como eu disse anteriormente, esse funcionamento pode ser por reforço, pode ser supervisionado, ou pode ser simplesmente que a própria máquina está achando que ela está acertando. Então ela vai se rearrumando todos esses neurônios, as sinapses, as conexões entre os neurônios, para chegar na conclusão. Então a quantidade de pesos, né, que são essas informações processadas, para que chegue-se para ativar um nó, para que desse nó ative o nó seguinte, que vai pesar outras informações, é absurda. Isso aqui a gente está na casa dos trilhões já. Está na casa dos trilhões. Eu vou dar um exemplo sobre isso, que é o ChatGPT. O primeiro ChatGPT tem 0,2 bilhão. Não é bilhões, né? Bilhão. O 2, 1,5 bilhão. Ao pulo que dá para o 3. O 3 são 175 bilhões de pesos. Olha o salto que dá. E o 4, que é esse agora, o mais recente, são 170 trilhões de pesos computados. Basta a gente ver a própria progressão dentro do ChatGPT, como é absurdo, né? De bilhão para trilhão, velho. Né? A quantidade de informação processada, de que a máquina vai calcular. São 170 trilhões de cálculos que ela faz naquele momento que a gente pede ali onde é a barbearia mais próxima. Aí ela vai dali calcular 170 trilhões de pesos para te dar uma resposta. Isso é absurdo. Isso é um número absurdo. Isso vai ter várias implicações. Como, por exemplo, implicações ecológicas. Porque a quantidade de energia gasta para calcular isso é absurda também. Não tem como calcular isso tudo sem calcular uma grande quantidade de energia.
Não tem como pensar... olha só que louco isso. Olha só que louco. Não tem como pensar a criação do mundo digital sem a destruição do mundo real. Não tem como. Não tem como pensar a criação de um mundo digital sem a destruição do mundo real. O que teve uma moda agora que passou é o lance do NFT. Vocês acompanharam, né? Aquelas imagens de macaco lá, aquele negócio, né, meio nada a ver da vida, que foi a melhor coisa da vida, né? Porque os bilionários perderam dinheiro a rodo. Foi lindo, né? Absurdo. Neymar comprando agora de um diabo, de um macaco. E o povo achou que aquilo ia valorizar, ia dar dinheiro, e sabe, baseado em sabe sei lá o quê. O que é outra coisa boa, né? Que nos ensina que bilionário é burro. Se fosse inteligente, não ia pegar uma porra de submarino parecendo uma lata de Pringles e ir para ver o Titanic, né? Com uma porra de uma janelinha desse tamanho. É um bicho burro bilionário, né? A gente tende a superestimar a capacidade dessas pessoas, velho. Outra coisa interessante. Você sabe que há uma crise agora no ramo da tecnologia, né? Da emissão em massa, eles chamam de apagão da tecnologia. Quem trabalha com programação e coisa e tal. E eles dizem que isso é porque eles contrataram muita gente e investiram muito durante a pandemia. Aí eu falo, peraí, bicho, calma lá. Eles foram surpreendidos porque a pandemia acabou. Eles não sabiam que a pandemia ia acabar, é sério isso? Porque ser surpreendido porque a pandemia começou, tudo bem. Ninguém sabia que ia surgir uma pandemia. Né? Sei lá, muito pouca gente conseguiu prever isso. Agora, que ela em algum momento ia acabar, eles não sabiam. Estavam fazendo vultuosos investimentos, achando que ia durar para sempre a pandemia. E são essas pessoas que fazem essas inteligências artificiais que a gente usa. Que parece que são muito gênios, que são muito inteligentes. Mas cometem uns erros crassos, né? Uns erros crassos. Que se a gente cometer na nossa vida, a gente fica pobre e nunca mais se recupera. Mas essa galera tem tanto dinheiro que perde dinheiro e recupera e vive tranquilamente e a gente continua pobre. Mas é isso importante para a gente pensar o quanto essa quantidade de bilionários que a gente julga ser muito, né, esperto, inteligente, não é tanto assim, né? Não é. Na maioria das vezes não é. Eu estava falando isso para falar do NFT, né? Que teve essa galera que comprou essas coisas de NFT e coisa mais tudo. E obviamente aqui perdeu todo o valor. Porque não tem valor nenhum aquilo. O valor, o Marx já falava sobre isso, só lê Marx, velho. Mas ninguém vai ler Marx, né? É muito difícil. Nem é tanto, mas enfim. Mas tá óbvio que é valor. Aquilo não tem valor. O valor dá se você acredita que aquilo tem valor. Se a sociedade acredita que aquilo tem valor. Não é que eu acredito. Eu não gosto de ouro, né? Não gosto de usar coisa dourada. Mas pouco me importa. Se a pessoa me der algo de ouro, eu vou gostar muito, né? Porque eu posso vender, transformar aquilo em dinheiro e pronto. Porque a sociedade decidiu que aquilo tem dinheiro. Ou que aquilo vale, né? Que ele tem valor. Que eu posso trocar aquilo por dinheiro. Então tudo é um valor social, né? Quem que imaginou que alguém ia dar valor para o diabo de uma foto de um macaco mal feito, velho? Só porque foi feito por inteligência artificial. Não tem o menor fundamento. Né? Então, para fazer cada NFT desse, né? De macaco, de qualquer coisa que seja, é uma quantidade absurda de energia para fazer aquilo. É absurdo de energia. Para fazer, sei lá, o que foi metaverso, né? Que flopou também, outra coisa. De burrice de bilionário, metaverso. Se bem que eu ainda acho que o metaverso não é burrice, tá? O metaverso, inclusive tem um vídeo que eu falo sobre isso, está registrado, para quando eu voltar no futuro, eu vou voltar ao meu vídeo. O metaverso não é uma burrice. O metaverso, eles sabiam que não ia dar em nada, sabiam, mas eles não queriam que dessem alguma coisa. Eles estão esperando a próxima pandemia. Eles perceberam que durante a pandemia a gente busca o mundo virtual. Então eles fizeram aquilo para dizer, olha, tem isso aqui, ó. Quando chegar a próxima pandemia, e vai chegar, não sei se vocês conhecem, mas vai chegar outra pandemia, cada vez mais a gente vai destruindo o meio ambiente, mudando a fauna e coisa e tal. Questão de outra pandemia como nós tivemos, não é uma questão de si, é uma questão de quando. E quando tiver essa pandemia, eles vão oferecer tem esse produto aqui, ó. Não pode mais sair de casa, né? Poxa, que pena. Vem pro metaverso. E aí, a gente vai pro metaverso. Eu tenho essa teoria para mim, assim, tá registrada para quando acontecer, poder provar aqui, ó. Não vai valer nada, né? Podia ter apostado dinheiro, né? Não vai valer nada, mas enfim. Mas é isso. Isso consome uma quantidade absurda de energia. Então a gente vai criando um mundo virtual, né? E destruindo o mundo físico. Tem uma frase de Ortega y Gasset
que eu gosto muito, que ele fala que o ser humano é um centauro ontológico. É um centauro ontológico. Quer dizer que a gente é animal, né? Uma parte animal como um centauro, e a parte de ser humano também. Mas o curioso desse centauro ontológico é que a nossa parte racional quer sempre se desfazer da parte animal. Né? Desde Platão tá lá, né, velho? O corpo é a prisão. Então a gente continua querendo se desfazer do nosso corpo. Ir para metaverso, né? Esse tipo de coisa. É essa vontade de querer ser menos animal. E querer viver de razão, né? Como se fosse possível isso. É uma moral religiosa, né? A religião é tudo sobre isso, né? O cristianismo é fundamentalmente essa perspectiva, né? De crítica da corporeidade, enfim, esse tipo de coisa. Bom, então, eu estava comentando aqui de como nós estamos produzindo uma quantidade absurda de dados, na casa dos 170 trilhões de pesos, né, de contas, de parâmetros que são pesados, né, que são considerados quando o ChatGPT nos dá alguma resposta. E isso faz com que um dos problemas seja esse problema ecológico, do que estamos fazendo com isso, né? E é curioso que como a gente vai pensando formas de suavizar essa destruição ecológica, quando a gente pensa, não, eu vou salvar uma coisa na nuvem. Quando a gente pensa na nuvem? A gente pensa que a nuvem. Não existe nuvem, gente. É outro computador. A gente mandou para um outro computador, que está lá, um servidor, que está lá processando nossas informações, gastando espaço, né, físico, e gastando energia para aquilo. Então a gente tem esses centros de computação e de armazenamento, que a gente cria formas para parecer que não é uma coisa física, mas é físico, está lá, poluindo o meio ambiente, gastando energia, esse tipo de coisa, né? Bom, eu vou falar mais um pouco do ChatGPT. Eu estou para encerrar por hoje. Encerramos? Tá, então eu volto para isso amanhã. E nós encerramos por hoje para trocar uma ideia, né? Perguntas, quem tem. Então, quem tiver pergunta, fique à vontade. Na palestra anterior ontem, tivemos um comentário sobre como a inteligência artificial estava começando, era o algoritmo começando a entender a forma da linguagem. Uhum. E aí, eu estava conversando aí com uns colegas meus, e aí ficou na dúvida, o algoritmo que a gente utiliza aqui no Brasil, ele se necessita do tradutor, né? Ele não é um novo algoritmo feito por pessoas que são da nossa cultura e que entendem o português. Ele é um algoritmo americano? Sim. Utilizando a tradução para funcionar, né? Sim. Então, tem algum perigo que afete essas conexões lógicas ou continua uma forma objetiva nos materiais que ele absorve e como ele do que resulta dele? Tem alguns problemas de ordem prática bem perceptíveis. E eu vou dar um exemplo quando estava preparando essa apresentação e fui procurar quantos pesos o ChatGPT usava. E o ChatGPT 4, quando você pergunta algo para ele automaticamente traduz para o inglês, na maioria das vezes, e vai pesquisar em inglês. Aí eu perguntei quantos pesos tinha o ChatGPT, só que em inglês, as redes neurais, esses parâmetros, não são chamados de pesos, são chamados de parâmetros. Então ele traduziu peso por peso, né, que não é isso, e aí voltou dizendo que não sabia do que estava se tratando. Aí eu tive que voltar e perguntei parâmetros. Aí ele traduziu por parâmetro, aí sim, correto, aí me deu uma resposta mais adequada. Então sim, tem esse problema pelo fato de que, pelo menos o GPT-4, você fala, ele traduz para inglês, e aí muitas vezes você pode esbarrar com o problema dessa primeira tradução, que já vai comprometer o que você procura, né? Então tem essa questão aí da linguagem. E que muitas vezes, até muita gente, quem trabalha mais com ChatGPT, indica, né, aconselha você usar ele em inglês. Né? Quem trabalha fala, procura inglês, que você vai ter um resultado muito melhor sempre. Tanto para fazer imagem, tanto para procurar coisa, tanto para pedir texto. Você pede em inglês. É claro que se você... se ele der uma resposta para você em inglês, não vai te ajudar também, né? Mas para fazer imagem, por exemplo, você vai lá no ChatGPT 4 e pede para ele ser criativo e manda ele fazer uma imagem.
Você fala com ele em inglês, né? Você fala com a língua dele, né? Que não é a dele, né? Mas pelo menos é uma... Porque, olha só que louco, né? A língua dele é binária, 0 e 1. Daquilo traduz para a linguagem de programação, para depois para outra linguagem, para depois chegar em inglês, para depois em português. Então são várias camadas até chegar na linguagem dele, que é 0 e 1, a porra. E aí, para chegar lá, é um trabalho arretado. Então, para você chegar e se você diminui uma nessa cadeia, né? Tira o português do inglês, já dá uma facilitada. Mas diga lá. Eu gosto de adicionar uma coisa. Efetivamente, o que a máquina fala são binary digits, okay? Uma sucessão de 2 caracteres que é 0 e 1, mas isso é contingente. O importante é que esses 2 caracteres diferentes poderia ser bemol sustenido, funcionaria do mesmo jeito. Aí tem uma sucessão de linguagens de programação e as linguagens naturais. Aí dá a impressão que a linguagem natural do ChatGPT é em inglês, mas isso é só ligado à presença estatística das linguagens naturais no web, ok? Estou diferenciando aqui a internet, que é uma rede de cabos, e o web, que é o conteúdo que é criado a partir disso. Isso reflete só as desigualdades linguísticas de presença no web. Se você olhar o número de páginas Wikipedia que estão presentes, que dominam o inglês, mas tem outras línguas depois, e tem línguas que não são representadas. Okay? Só para precisar, existem, o que a gente saiba, 6.500 línguas, okay? 2.000 são descritas, quer dizer, com gramática e dicionário, e aproximadamente 200 são digitalizadas. Okay? Eu conheço militantes na África que trabalham para digitalizar as línguas locais, nos celulares, etc. Okay? Para permitir a criação de conteúdo. Isso é um grande assunto, tem a ver com o desenvolvimento sustentável dos meios ambientes culturais. Okay? Em que língua você está surfando? Basicamente, a máquina pensa, a gente viu ontem, de maneira probabilística. Então, ele vai para lá onde tiver mais conteúdo estatisticamente, que por enquanto é o inglês com GPT-4. Agora, eu conheço outras empresas de inteligência artificial que trabalham com mais línguas. Não esquecem que uma grande fonte de trabalho sobre inteligência artificial nesse momento é a China. Okay? Outra fonte, porque tem uma tradição de matemática muito forte, é a Rússia. Tem várias pessoas que na Europa trabalham de maneira multilíngua, porque lá a sensibilidade é maior. Mas depende muito do que você vai encontrar no web. Base da reflexão dessas inteligências artificiais é o que a gente chama o Common Crawl, que é o web visível. Uma boa parte do web é invisível, mas tem muitas coisas presentes no web. Aí você pode, como um grande navio de pesca, que vai pegar tudo, e aí depois eles colocam filtros para evitar todas as coisas erradas, mas eles pegam o que tem. O que tem? Tem mais inglês. Mas isso cabe também a gente modificar. Né? Então, não tem língua natural. A inercia faz que a língua pivô, por enquanto, é com GPT-4 ou inglês. Mas outros sistemas não vão funcionar desse jeito. Okay? Mas isso aí é só mais um reflexo daquilo que ele falou dos vieses, né? Porque a língua inglesa é a língua mais falada no mundo, né? Inclusive no mundo acadêmico. Então acaba que... Sim, mas a gente não pode esquecer que GPT-4 é só uma ferramenta que existe hoje. Porque tem um monte que estão saindo. Então isso vai mudar. Inclusive você pode parametrar. Você pode dizer, eu quero o resultado em árabe. Você pode. Foi um erro da minha parte, mas o que eu quis dizer com a linguagem objetiva era o binário mesmo. Okay. Porque então, acho que deixa de ser uma importância entre a tradução do inglês e o português, mas se o português consegue ser bem modificado para a compreensão do sistema binário. Mas aí depende do sistema que o senhor falou. O GPT-4 ainda é uma coisa que tem uma diferença mesmo, né? De você trabalhar em português e inglês, nesse sentido, que o que ele faz estatisticamente tem mais conteúdo em inglês, então ele vai procurar inglês, e você vai ficar à mercê daqueles falsos cognatos e traduções confusas e tal, e tem essa problemática aí. Beleza? O que mais? Uma
coisa que eu observei muito na tua fala as terminologias, né? Porque a gente ouve muito nos temas da tecnologia, né? Muitos conceitos que vêm da matemática, da lógica, né? E aqui na tua exposição eu vi muitos conceitos da psicologia, né? Uhum. Não só da filosofia, né? Que você traz, claro, como filósofo, mas também da psicologia. Achei isso muito interessante, como, por exemplo, o behaviorismo, né? Essa coisa do reforço da máquina, né? A questão da própria subjetividade que você falou, né? Existiria aí um campo da psicologia, estudando também inteligência artificial, você saberia dizer alguma coisa sobre isso? Tá. A psicologia, ela está presente desde o começo. Nesse congresso que eu trouxe aqui, que eu apresentei, que inventou o termo inteligência artificial em 56, era uma reunião de cientistas que tinha psicólogos ali entre eles. Então, ele está ali desde o começo. Essa preocupação com, né, como eu falei, redes neurais, né, de imitar a forma humana de funcionamento, de aprendizado de máquina. A psicologia sempre esteve presente, inclusive quando chega contemporaneamente, na Cambridge Analytica, que é aquela empresa de marketing política, claro, contei a história, né, do Brexit, de Trump e tal. A parte do Cambridge, né, quem era de Cambridge, de fato, eram psicólogos. Então, obviamente, você tem um trabalho em conjunto de psicólogos com cientista da computação, mas você tem essa contribuição que sem a psicologia não teria. Se não tivesse a psicologia, não teria como ter a inteligência artificial como a gente conhece, né? Sei lá, talvez seria outra coisa. Mas está lá desde o começo, desde 56 está lá. E quando começa esse lance de aprendizado de máquina, aí fica mais ainda. Até porque entra num lance de, como foi o lance da Cambridge Analytica, de mapear o comportamento humano, e aí vai usar cada vez mais psicólogos, ainda mais nesse lance. Mas na produção em si, das ferramentas de inteligência artificial, tem muita psicologia, muito lógico. O que eles usam muito hoje na produção dessa tecnologia são físicos e matemáticos, porque são pesquisadores acostumados a lidar com a quantidade grande de variáveis. Então, quem trabalha mais na ponta nessas tecnologias de inteligência artificial são muitos físicos. A pessoa que está acostumada a fazer conta muito, né? Uma grande quantidade de variáveis. Mas, como eu disse, também psicólogos, também neurocientistas, enfim, lógicos, uma porrada de gente aí que mobilizada pro bem ou pro mal, né? Nesse negócio. Acho que ela queria falar ali. Era para falar um pouco sobre essa questão da correção, que a máquina aprende, mas ela é ruim em se corrigir. Uhum. Porém, não é uma coisa que pode-se já estar ensinando sistemas de autocorreção? Uhum. Isso já não está acontecendo? Eu queria que você falasse Sim. um pouco sobre isso. Sempre tenta-se suavizar esses problemas, né? Sobretudo quando é aprendizado não supervisionado. Mas tem um problema fundamental que não tem como ser resolvido, tem como ser suavizado, né? Não tem como, que é aquilo que eu disse. Quando você não tem uma resposta para saber se eu acertei ou se eu errei, como é que eu sei se eu errei ou se eu acertei? Então, eu só tenho as minhas próprias hipóteses, que vai ser corroborado ou não por outras hipóteses que eu vou fazer. A gente, ser humano, consegue fazer isso melhor. A máquina consegue fazer isso de uma forma muito mais precária, como eu disse. Porque é claro que quanto mais for aumentando a quantidade de pesos, né, de parâmetros, quanto maior vão ser os dados, isso vai melhorando. Porque muito do que diz respeito à qualidade de como a inteligência artificial funciona, muito tem que ver com a quantidade de dados mesmo. É uma coisa que depende de uma quantidade de dados muito grande. Então, se você é uma pessoa que está nas redes sociais, mas não é acostumada a curtir coisas, por exemplo, né, compartilhar, só passa e olha, a rede social conhece menos você. Está dando menos informações. Se você está ali curtindo, compartilhando, comentando, não sei o quê, é mais fácil mapear quem é você. Porque eu tenho mais parâmetros para eu computar, para saber quem é você. Eu vou pesar mais coisas para saber quem é. Então, é claro, com a quantidade de dados, isso vai suavizando, isso vai melhorando. Mas não deixa de ter uma dificuldade
dela lidar com o novo. E nós somos novos o tempo inteiro. Nós aprendemos coisas novas o tempo inteiro. E aí ela vai ter que saber, e ela tem um certo delay para aprender as nossas transformações ou as mudanças do mundo mesmo, né, que ela está ali. Então é um certo delay. Por mais que a gente tenha uma quantidade absurda de parâmetros computados, não muda esse fato, que é o problema do método indutivo, de que ela vai estar ainda sempre baseada no passado e oferecendo conclusões baseadas naquilo. Ela não pode ter o ceticismo, ela não pode ser crítica com o passado, né? Ela não pode suspender o julgamento, né? Fazer um repocare, não pode fazer isso. Então, esse tipo de coisa faz com que essa precariedade é suavizada com o tempo, com a quantidade de dados, mas resolvida, não tem como ser, ao meu ver. Não. Eu ia comentar mais sobre a resposta dela. Porque, no caso, nós geramos um sistema de retroalimentação. Espera. Tem um pessoal na UFRJ, tem uma pesquisa lá financiada pelo Meta, que é justamente para trabalhar, para treinar e para se verificar, né? Então, eles treinam ela a ler seu rosto, para aí ela começar a identificar se você está gostando ou desgostando de cada conteúdo que está aparecendo para você. Então, a tentativa deles para ver a câmera? Isso. Tá. Se você dá a permissão para o aplicativo usar a câmera o tempo inteiro, eles começaram a treinar ela com essas informações para se retroalimentar. Sim. Eu posso fazer só uma complementação? Eu peço desculpas pela minha ignorância total nesse assunto. Como vocês sabem, estou começando a ler e estudar sobre isso agora. E as minhas indagações são muito mais éticas do que propriamente técnicas. Mas eu queria saber uma coisa. Agora, com essas milhões de pessoas que estão tendo acesso ao ChatGPT-4, ele aprende e ele está pegando nossos dados quando a gente faz pequenas pesquisas individuais. Então, se eu colocar, por exemplo, quem é Cristiano Arão? Talvez ninguém nunca tenha colocado essa pergunta antes. Eu coloquei. Você colocou? Ele já vai captar isso para depois replicar para alguém que fizer essa pergunta depois? Com certeza. Ele está aprendendo agora, com certeza. Né? Ah, tá. Então isso é uma coisa que tem a avaliação, né? Você dá um positivo ou negativo na resposta também. Para saber se aí você vai reforçando, essa resposta foi boa. Aí você dá um joinha. Porque a pessoa está perguntando uma coisa que ela não sabe, teoricamente, mas ela está dizendo que sim. Que eu fui perguntar um negócio da história. Talvez o que ela queria. E ele me falou assim, depois dessa questão foi investigada por fulano, que eram pré-socráticos. Aí eu falei assim, mas peraí, esse pessoal, voltando lá no chat, esse pessoal viveu um século, pelo menos, antes do Aristóteles. Eu gostaria de ouvir a sua reação. Desculpe-me, mil desculpas por esse... É um pouco cínico, né? Raiva. Cristiano, a sua reação ao fato que a GPT está aprendendo agora e talvez nos escutando? Deixa eu fazer um comentário sobre esse lance do aprendizado enquanto a gente usa ele e sobre o lance do joinha, né? Que eu acho que é uma coisa interessantíssima isso. Quando a gente tem uma resposta, a gente pode estar ou não contente com a resposta. E se a gente falar com ele, tem certeza que é isso? Olha direito aí. Ele pode falar, não, perdoe. Ele é muito educado, né? Não, perdoe, me desculpe. Aí ele diz, não, é tal coisa mesmo. Você fala assim, não, é tal coisa, rapaz, é tal coisa, olha direito. Aí ele, tá certo, é verdade, me perdoe, isso é muito gentil. Tá? Ele é muito educado. Então tem essa forma da gente lidar com as alucinações, que é algo que eu vou falar amanhã. Isso chama de algumas alucinações. Eu, quando perguntei meu nome para o ChatGPT, no começo ele deu uma resposta boa, mas assim, baseado muito obviamente, sei lá, no Lattes. Pegou uma coisa do Lattes, mais alguma coisa do escavador, dessas coisas mais comuns, assim, né? Disse que eu tinha escrito alguns artigos ali, coisa e tal. Aí comecei a ir mais além, né? E aí você vai ficando mais... Como não tem, eu sou uma pessoa que não tem muitos dados meus na internet, então não tem aquela coisa da quantidade, né? Se é uma pessoa que tem muito dado na internet, ele consegue saber bem, legal. Quando não tem muitos dados, você começa a apertar, ele começa a alucinar. Ele começa a alucinar. Começou a dizer que eu escrevi uns artigos que eu não escrevi. Eu falei, inventou. Não inventou, fui ver, foi escrito por outra pessoa. Por outro Christian? Não é Christian, não tem nada a ver, nem é baiano, não é nada.
Só um minuto. Então é isso, tem essa coisa que você aperta, ele começa a alucinar. Eu vou explicar a alucinação amanhã. Mas o lance do joinha é muito interessante, porque uma coisa que você falou é o seguinte: você dá o joinha não porque está certo ou errado, mas porque você gostou da resposta. É o lance do viés de confirmação. Então imagine vocês, a gente está usando ali o ChatGPT, está dando respostas para a gente. E ele está ali aprendendo e se aprimorando. Quanto mais a gente usa, mais ele se aprimora. Com joinhas e dedinho para baixo também, né? Joinha ao contrário, joinha reverso. E aí, só que veja bem, velho, qual é o comprometimento que a gente tem para dar joinha ou não joinha? Nenhuma, velho, nenhuma. E aí, participei de um evento em que eu vi uma resposta muito boa sobre isso, que alguém perguntou na banca e responderam. Podia dar o nome do professor, que eu não lembro agora, né? Vai que dá a resposta. Mas queria dizer a melhor resposta possível, que é o seguinte: a gente não pode perder de mente uma coisa. É um aplicativo de entretenimento. É um aplicativo de entretenimento, não é de verdade. Então você vai dar joinha, não pela resposta boa. Se eu perguntar lá qual é o maior time da Bahia, ele vai dizer, é o Bahia? Eu vou dizer joinha para baixo. Não, é o Bahia, é o Vitória. Claro, não é o Bahia, né? Eu tô lidando com a verdade? Não, mas eu vou querer que seja o Bahia. Não, vou querer que seja o Bahia. Então é isso, né? A gente tá lidando com esse tipo de coisa. Eu tô dando um exemplo aqui, né? Que obviamente não é o que eu fiz, talvez tenha feito, mas ninguém vai saber. Mas acontece muito, né? Sei lá, uma pessoa pergunta algo que é incômodo a resposta, ela dá o joinha para baixo. Ou ela nem conhece e dá o joinha para cima, porque deu uma resposta parecida. Mas é isso, essa é a dificuldade. E tem outra coisa importante, que é o seguinte: como ela aprende na rede, quem é que disse que o conteúdo da rede é confiável, velho? Quem é que disse que o conteúdo da rede é confiável? Eu vou dar um exemplo. Os algoritmos da rede privilegiam um certo tipo de comportamento. E para isso, os produtores de conteúdo, seja de vídeo, de texto, acabam repetindo alguns. Vou dar um exemplo. É importante que esteja engajamento no Instagram. Então é importante que as pessoas comentem, compartilhem. Como é que a pessoa comenta um vídeo, muitas vezes, reclamando, né, velho? A gente vai mais no ímpeto de comentar algo quando a gente quer reclamar, quando a gente quer falar mal. Então, o que tem de produção errada, de forma de propósito, para chamar atenção, não está no gibi, velho. Não está no gibi. Eu estava começando a ficar mais sofisticado, a tomar uísque, aprender a beber uísque. E aí eu estava seguindo uma página do Instagram sobre uísque. E aí, eu sei o básico, eu sei que o Red Label não é um bom uísque. Sei que não é bom uísque, é ruim mesmo. E aí, o cara fez um vídeo, um cara especialista em uísque, dizendo que naquele dia que ele estava tomando aquele Red Label, estava maravilhoso, ele tinha dado uma nota 8,5 de 10, eu falei, não é possível. Véio. Mas ele faz isso por quê? Esperando os comentários, você é maluco, não sei o quê, e para ele tá ótimo, tem engajamento. Aí o ChatGPT vai procurar isso, acha esse negócio, se for uma coisa muito olha como se retroalimenta. Tem muito engajamento justamente porque tá errado, mas tem comentário, tem engajamento, cresce. Aí ele vai usar como parâmetro. E é um dos motivos de por que ele alucina. Porque a gente está produzindo coisa ruim na internet. E quem está preocupado em fazer? É entretenimento. É isso que a gente tem que ter em mente, é entretenimento, é indústria cultural. Não pode ser só, né? Não é só. Não, mas mais uma vez, tem que diferenciar aqui uma marca e o processo. É perfeitamente ter um processo de raciocínio, como a gente falou, que seja pré-treinado de outra maneira, com outra base, e treinado de outra maneira com outra base. Você poderia utilizar uma base certificada para pré-treinar, okay? Tipo os livros da biblioteca da UNB, para pré-treinar, e o treino seria feito pelos professores do departamento de História, por exemplo. Aí você teria aqui uma inteligência artificial pequena, mas um assistente de pesquisa do departamento de História. E o objetivo seria a verdade histórica, por exemplo. Aí, depende do que você quer fazer dela. O que domina agora a mídia é esse primeiro protótipo, digamos, que lança a reflexão. Mas as aplicações são múltiplas. Okay? Então você pode ter um robô que vai te ajudar para o jornalismo de investigação, você pode ter um outro para fazer a contabilidade. É só porque a gente está utilizando para pré-treinar o web, okay? Mas você poderia fazer de outra maneira. E eles pré-treinam com o web e vão colocar filtros, porque tem que tirar, por exemplo, toda a pornografia.
Já tudo isso é tirado, okay? E todas as outras produções que são suspeitas ou discriminatórias, etc. Mas mesmo assim permanecem o que permite as alucinações. Mas você poderia fazer de outra maneira. O que atrai é a quantidade de dados que estão disponíveis de graça, porque eles não pedem nenhuma permissão para recortar esses dados. Okay? Mas todo o web invisível, eu não conheço a proporção de dados do web invisível em comparação com o web visível. Okay? A minha própria tecnologia de tradução, por exemplo, funciona no web invisível. Ninguém conhece, está protegido. Aí, qual a quantidade desses dados a gente não sabe. Mas se eu tivesse, por exemplo, um grande tesouro de dados só para mim, por exemplo, sendo um Estado soberano, como a China, aí eu não divulgaria para o web. E já te dá aqui uma orientação particular, sabe? Então, pode entrar esse tipo de normas jurídicas, éticas, técnicas, práticas, políticas até para orientar. Esse é o início, e a gente se deixa seduzir pelo fato que o mais popular é isso, porque é uma inteligência artificial de conversa também. Mas tem muitas inteligências artificiais que não são de conversa. Okay? Aí a gente tem que fazer atenção a isso. Depende muito do que a gente vai fazer deles. Quando eu estava falando o ChatGPT é esse aplicativo de entretenimento e que é isso dele, né? A gente poderia e deveria pensar outras formas, que é o que eu pretendo falar amanhã, né? De como lidar com a tecnologia, mas sobretudo é interessante pensar como tudo vira indústria cultural, né? Eu vejo o ChatGPT como uma parte, um elemento da indústria cultural, perfeitamente. E justamente com essas limitações de que privilegiam esse tipo de coisa que eu comentei aqui e que limitam um tipo de tecnologia que poderia estar sendo usado de uma forma muito mais proveitosa, muito mais interessante. Mas encontra essa limitação que a gente está vendo, porque essa forma de entretenimento que nos ajuda, sim, nos ajuda muito, né? Dependendo de como a gente use, pode nos ajudar muito. Eu uso bastante o ChatGPT. Eu criei um íconezinho assim na área de trabalho, uso o tempo todo para as coisas mais básicas, tipo, sei lá, qual o capítulo que Marx fala de tal coisa. Ele vai lá, procura, te diz o capítulo, você obviamente vai conferir, aí você vê, tá lá, olha que bacana. Às vezes não tá, né? Pô, tá bom. Se acertou algumas vezes, já deu resultado bom também, né? Já te propôs um trabalho de você fazer aquele corre ali. Bom também. Mas eu acho que o fundamental que eu vou trazer amanhã é pensar como a gente tem que pensar outras coisas além disso, né? Não essa coisa da indústria cultural do ChatGPT, mas uma outra forma de pensar essa tecnologia. Só para esperar, tem que se lembrar também que é o produto de uma empresa que diz que é OpenAI, mas é cada vez menos aberta, okay? E o objetivo permanece o lucro. Então, tem um filósofo francês chamado Gilles Deleuze, e ele, em 1992, ele publicou um texto bem curto, mas bem denso, chamado Pós-Scriptum sobre a Sociedade de Controle. E ele vai um pouco além, né, do conceito de sociedade disciplinar do Foucault, né, para pensar o contexto da nossa sociedade hoje, né? Como que ficaria essa sociedade do controle? Como pensar essa sociedade do controle hoje com a inteligência artificial? Né? Esse texto do Deleuze é de 92 e a cibernética já estava, né? Mas ainda a gente não tinha esse contexto, pelo menos não tão explicitamente, né? A gente estaria, então, vivendo agora, com o advento da inteligência artificial, daria para pensar numa sociedade de hipercontrole, em que o sistema capitalista teria mais domínio ainda sobre a sociedade e, sobretudo, o Estado, né, enquanto, nas palavras do Marx, né, enquanto um comitê da burguesia, né, para nos controlar. O que você acha disso? A gente está numa sociedade de hipercontrole ou o que você pensa? Bom, de Deleuze eu sou uma pessoa meio analfabeta, assim, eu não sei não. Talvez Cecília, assim, mas assim, eu sou meio analfabeta de Deleuze. Mas o que eu sei é que o negócio esse lance de controle, na verdade, o meu objeto da tese de doutorado. A minha tese de doutorado foi sobre isso, e quando eu imaginei
em estudar algoritmos e coisa e tal, eu imaginei chegar em outra coisa, nessa conclusão, de que a gente está vivendo num nível de controle jamais visto na humanidade. Mas, durante a minha pesquisa de doutoramento, eu vi que não é bem assim não, na verdade. Assim. Que a gente é controlado desde sempre e que, obviamente, as formas de controle vão se adaptando à tecnologia da sociedade, vão evoluindo de acordo com a tecnologia da sociedade, mas desde que a opinião pública foi importante, ela foi objeto de controle. Maquiavel fala sobre isso, né? Como manipular, tal, de forma genial, né? Um teatrólogo Maquiavel, né? Falava sobre o teatro como manipulação dos sentimentos, das emoções. Bom, a televisão fez isso, o rádio fez isso, e a internet é uma das formas de fazer isso, que tem alguns ganhos. Eu falo sobre isso amanhã, falo sobre as redes sociais amanhã, como teve uma mudança interessante, mas que eu não vejo como um grande monstro, um dragão imbatível, não. Trouxe novidades, os algoritmos, o controle através das redes sociais, da inteligência artificial, trouxe novidades, mas trouxe debilidades também. Mas somos mais manipuláveis não por isso. Somos mais manipuláveis por outra coisa. Somos mais manipuláveis porque achamos que os robôs são autônomos e nós heterônomos. Aí ficamos mais manipuláveis. Que é isso que eu falei aqui hoje mais cedo. A partir do momento que a gente começa, lá o Marx já fala, né, começo do capitalismo, e a gente vai perdendo autonomia cada vez mais, vai se embrutecendo cada vez mais, vai perdendo capacidade crítica cada vez mais, e esperando que a máquina seja autônoma, a gente é mais controlável, a gente é mais guiável, porque a gente é mais ignorante mesmo. Ignorante, né? Ignorante, de não saber. Então a gente é cada vez mais pessoas com maior quantidade de conhecimento possível, né? Por essas ferramentas que estão aí, mas que sabemos muito pouco lidar com elas e somos mais, e numa sociedade cada vez mais competitiva, cada vez mais agressiva, e que é exigido da gente que a gente pense pouco para produzir mais, é exigido da gente que a gente seja pessoas embrutecidas, que não tenha contato, sei lá, com o mundo das artes, do cinema, da filosofia, porque, né, a gente tem que ganhar o nosso pão, então a gente vai ficando cada vez mais robô. Esse é o meu problema, é que a gente virou robô. E é algo que eu vou falar amanhã também, a gente vai cada vez mais robô. Então, o meu problema é mais esse, mais do que essa capacidade super poderosa de manipulação. É claro que existe o micro-targeting, que é essa coisa de propagandas personalizadas, tudo isso existe, mas eu não vejo como uma coisa apocalíptica, né? Sim, para contextualizar um pouco esse texto, ele efetivamente rebate sobre um texto de Foucault. Tem que se lembrar que Foucault está definindo dessa maneira o biopoder. É um poder que, em vez de distribuir direitos para se aplicar de maneira vertical, com algumas limitações ligadas ao direito, que ele chama poder soberano, o biopoder, ele guia as nossas condutas. Bom, eu não vou entrar no detalhe. Então, e ele vem, o nascimento desse biopoder, com a aparição da modernidade, e ele liga profundamente esse biopoder à aparição das ciências humanas. Então, você acreditou que as ciências humanas eram um progresso da razão? Nada. É só uma maneira nova do poder te controlar, okay? Ele te vigia para te controlar, ele não vai te dar medo a favor de castigos espetaculares, por exemplo, ele vai te guiar de maneira implícita, escondida, aos poucos, etc. Funciona bem, okay? Funciona bem, tem várias pessoas que estão retomando essa hipótese para falar de poder algorítmico, Berns e Rouvois, na escola belga, pessoas que vão falar das tentativas de predições ou de incentivos de algoritmos, por exemplo, na medicina. A gente pode fazer essa crítica com a medicina que tem uma ambição de precisão. Ela quer te calcular para saber já o que vai ser o seu problema, e fazendo isso ela já guia a sua vida, porque ela te diz, não, você não pode beber porque vai ter um risco de tal coisa. Então é o poder normativo. Aqui entra plenamente esse tipo de críticas. Agora, tem que se lembrar, primeiramente, que a visão de Foucault das ciências humanas é bastante negativa,
Okay? E, segundamente, sobretudo, sendo caritado com a própria filosofia dele, que ele aponta uma ambiguidade da modernidade. A modernidade não é só o biopoder, é a tensão entre o poder soberano que está distribuindo direitos, e a gente tem cada vez menos direitos de primeira geração, de segunda geração são direitos sociais, de terceira geração o direito identitário, de falar a minha língua, de ter o meu gênero, por exemplo, etc. Está em tensão com o biopoder. Então, ao mesmo tempo que o poder te guia, você tem mais direitos. Isso está sublinhando mais Habermas, por exemplo, de maneira mais positiva. Então, a modernidade é ambivalente, não é só te guiar. Okay? Então, desse ponto de vista, cabe a gente utilizar essas tendências para adquirir mais direitos. Não é impossível. Okay? Ele está apontando uma tensão, e eu acho que Deleuze está um pouco forçando para uma evolução um pouco inelutável, mas a própria posição de Foucault é mais ambivalente. Okay? Aí tem pessoas que vão trabalhar nessa direção, mas você poderia dizer que seria uma fonte de novos direitos também. Okay? Temos também os instrumentos jurídicos para colocar limitações ou orientações a essas tecnologias. Temos. Somos a sociedade que organiza direitos de maneira política, e isso é também uma herança da nossa modernidade. Então, desse ponto de vista, eu poderia dizer que também a inteligência artificial pode ter aplicações interessantes para a saúde. Já é o caso, a gente procura nos massas de dados disponíveis correlações que o olhar humano não pode ver. Não é suficiente para estabelecer uma causalidade, mas aí depois você testa e descobre novas coisas, faz avançar a ciência da medicina e você tem uma melhor política de saúde. É interessante isso para a sociedade. Pelo menos a gente pode conversar juntos e decidir que isso é um bem comum. E aí a gente arruma essa inteligência artificial para esse uso. Okay? Tem que se lembrar que todos esses desenvolvimentos, por enquanto, são, vamos dizer, do setor privado com objetivo de lucro. Mas já não é a mesma coisa na China, que desenvolve por volta de 20% da pesquisa de inteligência artificial agora. É feito de outra maneira. Não é só um objetivo de lucro. Então, cabe a gente ter uma discussão, precisamente, sobre qual orientação a gente quer dar para essas tecnologias, para que elas não sejam só vetor de colonização da nossa vida cotidiana. Beleza. Então encerramos aqui, né? Esperamos ver vocês amanhã de novo às 14 horas. É isso, um abraço, até amanhã. Tchau, tchau.